Oi, oi, gente. Hello, casteiros! E aí, como estão? Sejam bem-vindos a mais um episódio do Elas no Cast. Pois é. Qual é o número? 43. 43. O próximo vai 43, ser né? É. Falei agora com uma certeza, me deu uma dúvida no meio do caminho. O próximo vai ser de Natal. O próximo é de Natal e será o último do ano, Vai ser o né? último do O ano? último do ano. Meu Deus do Bruna, céu. acabou o ano. Acabou o ano. Eu tava contando aqui pro nosso convidado que a gente vai fazer um ano. Ano que vem, fevereiro. Fevereiro é um ano de Elas no Cast. Passa tão rápido. A gente Que orgulho, nem, né? nem sente. Passou, né? Quantas semanas tem um ano? 52. Uau. Que orgulho. Eu 44. me sinto muito orgulhosa. E a gente tá com um convidado aqui, um xará. É. Bruno Calheiros. Seja muito Xará bem-vindo. oposto. Pois Seja é. muito bem-vindo, Bruno. Obrigado, muito obrigado a vocês pelo Sim. convite, muito bacana. A gente já tava aqui, né, batendo vários papos, descobrimos várias coisas aqui. Que a gente Pegamos vai puxar. dicas. Ixi, tem muitas muita coisa dicas. aqui, muita coisa. E a gente vai falar, no final, a gente pediu umas dicas, assim, de vendas agora pro Natal. Vamos Pra nessa. galera Esse papo arrebentar. todo que a gente teve já não era o podcast, não? Já tava e não tava tudo junto. Vocês me enganaram, então. Dava pra ter gravado já um podcast, né? Tinha muita coisa, mas a gente vai puxar tudo de novo. Vamos que vamos. É tamo só aqui pra isso. relembrar. Pra vocês que estão ouvindo, ele fala tanto quanto a gente. Ele Isso. gosta de conversar. Ou gente. mais. Ou mais, verdade. Vendedor, gente. Né? É Lá, isso. ali, ó. É isso, o Bruno Calheiros vai falar sobre técnicas de vendas. É um expert aí em vendas, ajudar Né, o pessoal. Não só isso, né? Porque a gente descobriu um monte de coisa aqui. E vocês vão saber. Tem a história. Vamos de recadinhos, então? Então, vocês podem encontrar a gente, como sempre, no Instagram, no @elasnocast, o meu pessoal Gabriela Sorgon, o da Bruna Brubed, e o do Bruno é Bruno Calheiros. Bem facinho esse arroba Só aí, gente. colocar um nome ali, ó. Bruno Calheiros. É que nem o seu. Também, Gabriela Sorgon. Sorgon. Facinho. Não se esqueçam de passar lá no YouTube. Sim, gente. Vão lá no YouTube, clica no botãozinho inscrever-se Uhum. e bora. Porque ano que vem Compartilha, curte. vamos ter novidades lá. É isso aí. Não se esqueçam de passar também na Apple, no Spotify, todas essas plataformas de áudio e fazer o review pra gente. Sim, dar as 5 estrelinhas pra gente. Isso Que é muito aí. importante, porque aí começa a divulgar pra mais Quero pessoas. saber de 3 e 4 estrelas, hein? É 5. 5, não quero saber. Não tem desculpa. Tem conversa. Não Não tem tem conversa. conversa, Não não existe tem- outra possibilidade. Não vamos negociar isso. Produto sem devolução. Exatamente. Essa é uma coisa. É É uma questão. isso aí. Bora lá? Bora lá. Tem muita história. Conta um pouquinho o que tá aqui, ó, dele. Gente, lá na bio do Bruno, ele colocou lá: centenas de pessoas treinadas em técnicas de vendas desde 2006. Só que é muito antes, né? Só que muito antes, Vocês vão né? descobrir aqui. Muito antes. É. Quer se destacar nas vendas e ter mais resultado? Treine comigo, bora. Exatamente. Bora Bora, lá, gente. Bora lá. Vamos lá. Bruno, da onde você veio? Como tudo começou? Vamos lá, tudo começou em Niterói. Eu sou de Niterói. Niterói, do Rio de Janeiro. Eu costumo dizer que a minha paixão por vendas, ali está escrito que eu comecei a treinar pessoas em 2006, mas eu comecei a vender muito antes disso. Eu fiz Direito, né, sou formado em Direito no Brasil, e eu me formei em 1995. Não vou dizer minha idade, mas já deu para perceber que Bom, né? não Bom, se trata de um né? bebê, né? Então, eu me formei. Só que o que acontece? Durante a minha faculdade, os meus 5 anos de faculdade, eu já era árbitro. Olha isso, nada a ver. Eu era árbitro de surf e bodyboard, dois Ai, esportes de onda. Então Demais. conta lá como começou isso primeiro. É. Antes da faculdade. Essa história é boa também. Eu comecei a pegar onda, muita onda. Eu tenho um primo que é muito conhecido nesse ramo, no bodyboard, não no surf. Ele se chama Guilherme Tâmega, ele é meu primo. Esse rapaz foi 6 vezes campeão do mundo de Caramba. bodyboard. 6 vezes. Ele mora no Havaí hoje, é salva-vidas, na praia mais perigosa do que mundo. vida ruim, É. gente. Em Pipeline. Ele Ai, começou o quê? No Rio? mentira! No Rio de No Janeiro. Rio de Janeiro. Aham. E aí, o que acontece? Eu me apaixonei pelo esporte. Eu comecei a pegar onda e descobri que eu era péssimo. Ah, mentira. Eu descobri que eu era horroroso pegando onda. Não, Aí, cara, não mas fala eu, caldo, mas hein? eu não desistia. Como Eu- pode um juiz de surf Calma, ele vai chegar ser lá. péssimo em surf, gente? Como exatamente assim? por isso eu não sou surfista, eu sou juiz. Meu Deus! Quando eu comecei a entrar em campeonatos, nada de me dar bem, nada de me dar bem. Aí um amigo meu, muito amigo, que era um juiz muito bom, um belo dia a gente estava conversando na praia, sentado, vendo as pessoas pegando onda e tal. Eu já tinha pego onda e ele falou assim pra mim: poxa, Bruno, você gosta tanto do esporte, você participa, vai nas reuniões da associação. Você já
pensou em trabalhar pro esporte? Aí eu falei, você tá querendo dizer que eu sou ruim? Ele, não, você é péssimo. Como todo Eu sou teu amigo. Como todo bom amigo, ele era muito franco, ele falou, você é péssimo, é melhor você subir o palanque. Aí eu falei, tá bom, vou tentar. Ele falou, eu te treino. Ele dava curso de árbitro, ele falou, quer fazer um comigo? Eu falei, quero. Ele mora aqui hoje também, em Miami, só que mora em Miami. E ele já tinha visto ali alguma coisa em você, então. Pra ele falar, eu te Você treino. Eu era muito vendeu ali, ó. participativo, exatamente. Teve Eu uma ia nas venda reuniões, ali. eu falava, reclamava, dizia. Né? Ele estava ali percebendo que eu era muito assim, envolvido, eu gostava de participar. E ele me convidou para fazer um curso de juiz, foi amor à primeira vista. Quando eu subi o palanque a primeira vez, eu comecei a dar nota. Falei, gente, é isso que eu quero fazer. Que legal. E aí me apaixonei. Se encontrou a posição ali dentro do surf. Exatamente. Então, o que acontece? Eu fazia a minha faculdade de segunda a sexta e os campeonatos sempre sábado, domingo, sábado, domingo, sábado, domingo. Só que aí a coisa foi tomando vulto. Aí eu realmente, modéstia à parte, eu comecei a perceber que eu tinha muito jeito para juiz. Sim. Então, assim, eu passei 1 ano estagiando na Associação de Niterói. No segundo ano já me sugaram para cima, já fui para Associação Estadual, passei a trabalhar em todo o Rio de Janeiro. 3 anos depois, eu já estava na Associação Brasileira. Nossa, muito fazendo rápido, hein? Aí a costa inteira, de Fernando de Noronha a Torres, no Rio Grande do Sul. Então você trabalhando. viajava o tempo todo. Aí comecei assim, graças a Deus já estava no final da faculdade, ainda deu para terminar, porque senão não ia dar, porque eu estava mergulhado de cabeça. E 4 anos depois eu já tinha sido eleito o melhor juiz do Brasil. Uau. Já estava dando curso para formar outros. Olha que loucura. Mas Meu e como que Deus. funciona esse curso? O que vocês aprendem nesse Você curso aprende as que você regras. fez lá? As regras do surf, as regras do campeonato, né? Como Como você identificar pegar um onda. erro. Não, e não é só isso. Você pegar onda à vontade na praia é uma coisa. Você participar de um campeonato Tem parte a técnica. sua hora de pegar a onda. Você não pode atrapalhar a onda do outro competidor, senão você é penalizado. Existem uma série de regras e como eu já ia falar em inglês, evaluate. Pode E como avaliar também a performance, o que é levado em consideração para que aquela nota seja mais alta, mais baixa. Você aprende Tem os as critérios. manobras e tudo É o que a gente chama mais. de critério de julgamento. Então, você tem que passar por todo um treinamento e aí você é posto à prova. Você Sim. fica estagiando, Uau. a sua papeleta, as suas notas, né, ainda não valem oficialmente. Você fica Sim. do lado dos Ah, bons que legal. para comparar, para ver se você já está no nível. E depois fica que ali você só de entra, ouvido no que eles estão analisando, se né? você percebeu a existe mesma uma figura, coisa. existe um juiz que é o head judge, que é o juiz cabeça. Esse cara, ele não senta, ele fica em pé atrás dos outros. Ele está explicando para os outros que tipo de onda está no mar, o que deve ser mais valorizado, menos Uau. valorizado. Meu Ele Deus, passa o que critério para que os juízes possam enxergar a mesma coisa. Nossa, todo eu um juro, universo. eu nunca tinha imaginado Eu também assim, não. o nível, E né? sabe o que eu tava pensando aqui? Meu escritório é na praia. É? Eu tô sempre na área. Velho, você teve o melhor minha escritório música. do mundo. Foi minha música por 20 anos. Caramba! Exatamente. Tipo, o melhor lugar. Você sempre trabalhou no melhor lugar, o lugar E mais qua- gostoso. E quanto tempo demorava esses torneios, assim? De dia, chegava de manhãzinha e ficava o dia inteiro? Como é que era? Adorei tua pergunta, porque as pessoas falam assim, mas que vida fácil. Eu Né? falava assim, uma coisa é você ir à praia, ficar ali com os amigos, tomar uma cervejinha, eu, de embora. vez em quando olhar uma onda e falar, olha, o surfista ali e tal, e voltar pro papo. Sim. Outra coisa é chegar às 6 da manhã, ficar até às 6 da tarde, Uau. sem poder deixar de ver uma onda. É completamente diferente. Imagina Olhando o ali, sol, o direto. calor. É, porque tem o clima, né, também. Sim, Não é sim, fácil. E aí tem torneio assim no meio da chuva, não? Rola? Muito. Tá. Continua, não para. Não. É tipo, choveu, continua. Não. Pro surfista é muito ruim surfar na chuva? Ou não muda nada? Já tá Tá molhado. na água Não, mesmo, não atrapalha né? em nada. Tipo, Tá na não- chuva é pra se molhar? Às vezes a chuva até deixa o mar assim mais espelhadinho, às vezes, se não não tiver deixa ele- vento junto. Entendi. Tem todas as condições. Agora, sabidamente, o inverno Uhum. é a melhor época de ondas em qualquer lugar. Então, por que os grandes campeonatos do mundo do Havaí São no inverno. acontecem entre novembro e março? Inverno. Mas Tá por vendo? quê? Porque são as ondas maiores, os maiores swells. O mar não tá sabia melhor disso. do que no verão. No verão, surfista não gosta de verão. Deve ter a ver com a lua, deve ter um monte de Nossa, coisa mas daí é muito envolvida. melhor, então, pra vocês que estão lá trabalhando, no Acaba inverno é que muito é. melhor, né? Sim, mas também Sim você e congela não, na né? beira da praia, né? Sim e não, Eu já né? trabalhei em É. campeonato com 3, 4 graus de temperatura na Meu beira da praia. Meu Deus. Aquele vento assim, gelado, e você E é. ali. E o cara na água, ele tá com aquela roupa, Exato, né? uma roupa de borracha. É, que não sente Vários tanto milímetros, grossa, quase que nem sente, mas Uau. É um Gente, que sofrimento. universo doido. É muito... Pois é. Nossa. Aí então você lá foi para o federal, né? O Isso, Brasil inteiro. exatamente. E aí depois disso? E aí foi uma, assim, né? Acabou a Nada faculdade. é por acaso, né? Eu acredito muito em Deus. Então, assim,
eu andei pelos campeonatos nacionais enquanto eu estava fazendo faculdade. Quando eu me formei na faculdade, 10 dias depois me chega um convite para eu vir Pros trabalhar Estados Unidos. aqui nos Estados Unidos, ficar em teste, rodando o circuito em teste por um ano, que foi o ano de 96, e aí saiu o convite para eu virar 96. juiz internacional. Você veio para onde aqui nos Estados Unidos? Eu fiquei um ano no Havaí, meu primeiro ano. Eu cheguei, No Havaí, eu gente, cheguei primeiro. 23 de dezembro de 95. Já passei o Natal lá no Havaí. E aí eu fiquei o ano de 96 inteiro viajando. Eu fiz Portugal, eu fiz alguns campeonatos naquele ano. E aí fui efetivado e passei a ser o juiz. 97, meu primeiro ano efetivado, até mostrei a foto para vocês, eu ganhei o prêmio já de melhor juiz do mundo. Uau! Eu te mostrei Gente, até ele aqui a mostrou foto. Essa foto tá no teu perfil, lá no feed? Tá, Tem lá, né? Em algum lugar lá tá lá, mas tá Deixa eu lá olhar, sim. gente, Tem, descendo é o ali. do jornal do O Jornal o Globo fez uma matéria. Quando eu voltei ao Brasil, eles foram na minha casa. Essa foto é batida na minha casa. E aí eles foram lá me entrevistar, que eu tinha recebido o prêmio de melhor árbitro do mundo na Parabéns, categoria que bodyboard, demais. né? Nossa, E super eu top. jogava surf e bodyboard, mas onde eu me destaquei mais foi no bodyboard, com certeza. Então tem essa diferença Tem. também, né? Tem Eu lá... cheguei a ser o chefe do juiz do surf, mas no circuito amador americano. Aham. Cheguei a chefiar palanque também. Uau. Era bem bacana, bem bacana. Mas e aí, tinha inglês naquela época? Tinha, porque desde Tinha. pequenininho eu sempre quis falar inglês. Parecia que eu já... Já tinha alguma uma coisa- coisa preparando ali já. destinado. E aí, como bom vendedor, já vendi meu pai que eu Tá queria aprender vendo? inglês. Tá que eu vendo? tinha que aprender inglês, que eu queria aprender inglês, que ia ser importante pra minha vida. Convenci Olha meu pai. isso. Desde pequenininho eu estudei inglês. Então, quando eu vim, eu já vim falando. Não surgiu- como hoje, mas falava bem. Deve falava ter legal. surgido realmente a oportunidade, porque já viu também que você tinha potencial pra isso e já sabia a língua, então, tipo, já E foi sim. uma ajuda de tudo, As né? pessoas que correm o circuito mundial, elas vão em todos os países que têm etapas. Aham. E ali elas olham pessoas que têm potencial. E um dos motivos daquela pessoa ser um potencial é justamente falar inglês, né? Sim, Senão sim, você não sim. consegue É, se como que ele comunicar, ia, né? como A gente você ia trabalha mandar? no Japão, na Austrália, Exato. na França, não sei onde. Como é que se comunica? Não tem Inglês. como. E as equipes, né? Vai ter gente do mundo inteiro no Exato. mesmo campeonato. Então... Nós éramos 5 viajando juntos. Era eu, um português, tudo bem, um sul-africano, um americano e um australiano. Como é que a gente vai se A comunicar? língua tem principal era como. inglês. Ah, Só podia ser. hang loose. Exatamente. O cara perguntou, "E aí, vai chover hoje? Hang loose." Então assim não rola. Das modalidades, então, que você falou que tinha do bodyboard O bodyboard e o surf. e o surf. E aí tem a diferença de pranchas, né? Que na Sim, verdade é totalmente. o longboard, É, tem o pranchinha, essas coisas assim. Ai, Isso. Eu tô Tem, trazendo tem aqui do o passado. shortboard, que a gente chama, né? Que é a Sim. pranchinha normal, essa que você vê nos campeonatos, o pessoal faz milhões de manobras. Sim. Que hoje o Gabriel Medina, o cara que Sim. domina aí. Tem o longboard, que é aquela prancha 9 pés Enorme. pra cima, né? São pranchas enormes. São, A pessoa são caminha, categorias, exatamente. Não? Aham. E o caminhar é uma manobra. Uau. Porque e o cara chega até o biquinho da prancha, imagina, tem 9 pés Sim. pra trás e a prancha não cai. Ele consegue se equilibrar só no biquinho. Aí o cara bota um Manja. pé só. Aí ele consegue botar os 10 dedos ali no bico da prancha. Meu Deus. Ganhou. Por isso existe uma marca de roupa muito famosa chamada Hang Ten. Ah. O Hang Ten é quando o cara chega lá. Sim, Já viu, lá na já viu essa frente. marca de roupa? Hang Sim, Ten? sim. Aham. Hoje eu tava usando uma camisa Hang Ten. Aham. Quando o cara bota os se encostar os dedos ali. e grudar lá. Uau. Por causa disso. Então, e o bodyboard é uma modalidade, uma prancha menor, desse tamanho, assim, mais ou menos 1,20 m de prancha, onde você surfa deitado. E as manobras são deitadas. Ele é muito plástico. Então, você tá deitado, você consegue voar nas ondas, consegue fazer um monte de coisa. Uau. É muito bacana também. E aí, São dois esportes bonitos. uma outra questão é, esses campeonatos, esses campeonatos, eles são patrocinados pelas marcas, né? Exatamente. Então, né, Quicksilver, Inicialmente eram só Riff. pelas marcas, não só, mas eram muito mais pelas marcas que tinham interesse direto naquele público. Tá. Quicksilver, Sim. Billabong, Hang etc. loose, aham. O surf hoje alcançou um patamar tão grande, né? Virou Mundial. esporte olímpico e tudo mais. Hoje você vai no campeonato de surf, é Honda, Toyota, é tem Apple. de tudo. Tem de tudo. Nossa, Esquece, gente, é outro hoje universo. É uma hoje nem modalidade. tem mais dinheiro para essas marquinhas. Hoje eles são Entendi. apoiadores, eles entram ali Tá no vendo suporte. as vendas aí, ó, as Caramba. vendas aí, ó. Hoje em dia virou um monstro, né? Hoje,
Hoje são Uau. milhões de dólares para patrocinar um campeonato de surf. Verdade, surf ele é da parte das Olimpíadas agora, é né? olímpico. Uau. E você não fez parte desse processo? Não, eu me aposentei em 2006. Antes. Ah, Eu me sim. aposentei Mas bem antes. então um surfista, ele ganha muito mais hoje em dia do que naquela época. Tipo assim, absurdamente. Se eu te falar alguns números que eu sei hoje, Fala só por cima. por cima, Uhum. os principais surfistas hoje estão ali entre 50 e 100 milhões por Uau. ano. Por ano. Por ano. Ano, gente. Gabriel Medina. Os Pelo contratos amor de publicitários. Deus. Tá vendo? O que era ganhar o Não. Big Brother pro Scooby, Pedro Scooby, Scooby? né? Nada. mas o Scooby Ele é outra modalidade. é outra modalidade. Ele é um cara que de você ondas falou? grandes. Ah, tá. Mas o que é isso? Ele é de ondas grandes. O que isso significa? Ondas grandes é um outro tipo de campeonato. Não é avaliado a performance de manobras que É o cara tipo- faz na onda. É o tamanho da onda que ele desafia em surfar, basicamente. Ele tem que conseguir surfar aquela onda, ele ganha. Ele consegue dominar. O cara que consegue pegar ela mais lá de trás do momento mais perigoso dela, que é quando ela começa a quebrar. Tem uma série de Sim. critérios que eu não sou expert em Sim. julgamento de ondas grandes, mas Uhum. existe uma série de critérios que elegem a maior onda surfada. Sim, ele tem Entendeu? que ter O muita Scooby- coragem, né, É, gente? não, você tem que É ser absurdo. até meio maluco. Tem que Você ser vê meio uns doido, vídeos né? que é Ah. absurdo. Não faz sentido. Eu não conheço, tenho muito respeito por ele pelo que ele Sim, faz. Né? Você sim. tem que você tem Mas que tem que ser respeitar. meio doido pra ir, né? Pra Pois encarar. é. Então aí você veio, você ganhou, então lá como o melhor juiz do Isso. mundo. Do mundo, gente. Isso foi em detalhe. 96. 97, Quantos anos você tinha ali, mais ou menos? 27. 27 aninhos. 27. Que E demais. já era o hein? melhor do mundo. Oi. Exato. Que Aí demais. foi uma assim. Foi Foi o auge. a confirmação de que Sim. aquele meu amigo estava certo. Meu lugar não era na E o água, que ele era disse fora. pra você? Ele fala, tá, eu arrasou. falo que ele é meu pai. Eu falo, você é meu pai no julgamento, porque você vendo? que me botou lá. Que demais. Tá Então, vendo? falo com ele até hoje, é meu amigo até hoje, mora em Miami. Sim, E- sim. E o interessante é essas pessoas conseguirem identificar. E eles são, né, pra venda também Exatamente. tem muito a ver. Você Tudo conseguir a ver. identificar o tipo de pessoa ali que tem potencial para certas coisas. Aham. Eu gerenciei recentemente, a gente pode voltar nisso depois, mas Aham. um time de vendedores que era muito diferente, muito eclético. Uhum. E eu identificava, quando chegava um lead, uma pessoa querendo comprar o serviço que a gente vendia, eu conversava geralmente com esse lead, eu já identificava, esse aqui eu vou dar para a Bruna. Daqui a pouquinho chegava um outro, conversava comigo, não, esse eu vou passar para a Gabriela. Por quê? Você identifica o potencial do teu vendedor em falar com aquela pessoa ali. Sim, Você sim. sabe como vai ser conduzida a conversa. Então, a chance de venda da Gabriela vai ser melhor se ela falar aqui com o Bruno. Eu vou botar a Bruna Bruna pra para falar falar com o Diego, porque Sim. vai conduzir melhor o assunto. É, tá vendo? Né? Tem toda ali, tem uma Que legal. Exatamente. Tem que ter uma leitura mesmo, né? Tem, é muito importante. Isso anos de experiência, né? Vem, é. vem com a prática, né? É a Exatamente. prática. A experiência nada mais é do que prática. Sim. Então lá, com 27 anos, você já tinha chegado no seu auge. E aí? O que aí aconteceu foi só cair depois? Não, tô brincando. Cheguei no Aí topo. foi ladeira depois abaixo. Foi só Chegou, ladeira Depois abaixo. que você sobe o morro, você tem que descer, né? Vai fazer Não o tem quê? outro jeito. Não tem outro É lei da física. É bem isso, Não né? é? Você vai lá, vai até o montanha, o pico da E Exatamente. montanha. agora? Vamos Não. descer? Aí tem uma coisa interessante Tem que outros assim, desafios. a minha vida, eu não tenho, eu brinquei aqui no negócio da idade, não tenho problema nenhum com idade, eu tenho 52 anos. A minha vida inteira, basicamente, eu só trabalhei com duas coisas. Mas venda, você fez carreira, né, pô? venda e esporte. Esporte. Então, assim, durante a faculdade eu fui ser juiz, mas aí aconteceu uma coisa que já começou ali o link entre esporte e venda. Como eu estava me formando em direito, os atletas chegavam em mim e falavam assim, Bruno, você está fazendo direito, né? Me ajuda aqui, por favor. Eu preciso fazer um contrato, porque eu estou fechando um patrocínio com a empresa X. Me ajuda? Eu falei, ajudo por 10% do valor desse contrato. Eu comecei ali a vender. Era o meu Certo serviço. não, Estava é a estudando venda. para isso, né? Mas é. E aí eu comecei a vender. Só que aí eu fui tomando gosto, fui começando a me meter mais. No que eu fui me metendo mais, eu comecei a entender que tinha um buraco ali que as pessoas não tinham, que era o quê? Um vendedor para elas. Sim. Então, não só eu passei a fazer o contrato da Bruna, mas eu comecei a chegar para Gabriela, desculpa, eu olhei para um e falei o nome da outra. Não só eu fazia o contrato da Bruna, eu comecei a chegar na Gabriela, que era a patrocinadora, e eu falava assim, você já observou a Bruna? A Bruna foi
tal lugar, tal lugar, tal lugar, se destacou assim, assim, assado. O público dela é esse público aqui. Já viu a quantidade de menininha que vai atrás da Bruna quando ela chega na praia? E naquela época não tinha seguidores no Instagram, né? Era físico, mas né? era físico. Então, você já viu como é que ela arrasta a multidão e essa multidão é justamente o seu público, né? Por que não patrocinar ela? Tá aqui, o contrato tá pronto, ó. Custa tanto por ano. E aí eu comecei a fazer esse trabalho para muito atleta, muito atleta. E aí acabaram que até umas pessoas que hoje em dia têm muito nome já passaram na minha mão. Vou dar um exemplo aqui, que foi o Vitor Belfort, por exemplo. O Vitor Belfort lá atrás, muito antes da carreira que ele tem hoje, ele era gerenciado pela mãe, Dona Jovita, é o nome dela. Dona Jovita. E a Dona Jovita, vendo o trabalho que eu fazia com atletas de onda, um dia ela me chamou. E aí, na verdade, vocês não devem conhecer, porque ela é um pouco mais velha, de outra geração, mas teve uma bodyboarder muito famosa chamada Daniela Freitas. Hoje mora no Havaí também. Esse nome não é estranho. Todo mundo mora no Havaí. A gente. Daniela Ai, Freitas foi muito famosa, era Globo Esporte quase todo dia. E eu fazia os contratos para ela e dava para ela negociar, e alguns até cheguei a ajudá-la a vender e tudo mais. E a Daniela primeiro falou com o Vitor, porque eles eram amigos. E aí o Vitor falou, pô, eu quero conhecer esse cara que tá fazendo aí teus negócios. Aí ele falou com a mãe, aí ele ligou um dia e falou, olha, eu queria conversar com você, a minha mãe quer te conhecer. Aí eu fui na casa dele, conheci a Dona Jovita, na verdade, que é quem cuidava do Vitor. O Vitor ainda era novo, bem novinho. E aí eu cheguei a fazer alguns trabalhos dentro da equipe da mãe dele de venda de patrocínio pro Vitor, ajudei a correr atrás lá de algumas Então coisas. você faz, Olha você quanta faz parte da experiência. história do Vitor Belfort. Sim. Da carreira dele. Um pedacinho, Claro. claro. Um pedacinho ali muito, muito pequenininho, mas Sim, tive lá mas dentro no também, início, ajudei. Tudo faz parte. Tudo faz parte. E aí, mas o meu foco eram atletas de onda. Então, trabalhei com, para quem conhece, Renan Rocha, Guilherme Erdi, Guilherme Tâmega, Daniela Freitas, windsurf com Dora Bria. Uma galera bem bacana, cuidando dessa turma. Então, aí eu já comecei a tomar gosto pela venda. Eu adorava quando eu ia sentar como patrocinador e fechava o negócio. negociar. Você Aí tinha você prazer. saía dali com um prazer que eu falei, gente, esse negócio de venda dá um prazer na gente. E aí, Ainda mais vendo o dinheiro entrar. aí virou a minha segunda cachaça, vamos dizer assim. Né? A Sim. primeira era julgar campeonatos e a segunda era vender. E aí eu comecei, falei, em algum momento eu sei que eu vou ter que parar de julgar e eu vou ter que seguir para vendas. Sim. Porque a coisa do julgamento, a coisa dos campeonatos, assim, para o juiz, né? Antigamente, hoje em dia está muito mais profissionalizado, com muito mais dinheiro, mas naquela época eu pensava assim, ou eu vou ser juiz, ou um dia eu vou ter família. Enquanto eu for juiz, eu não consigo. Sim. Tem esse detalhe, né? Porque você vivia viajando, Não tem né? como, não tem como. É verdade. Era impossível. Por isso que você vê, eu tenho 52 anos, minha filha mais nova tem 5. Eu sou casado há 9 anos só. Tá Você vendo? ficou um tempão dedicado à tua profissão. Eu não queria saber de outra vida. Mas é aquilo que a gente estava falando outro dia. A gente quer o sucesso, mas a gente não está disposto a fazer A o que as pagar o preço. pessoas fazem para chegar nesse Exatamente. sucesso. Não. Então, É isso assim, mesmo. tem todo esse lado aí que, tipo, nossa, ele treina pra trabalhar na praia, olha que beleza, ó, ficava Nossa, ele lá. foi o melhor juiz do mundo. Mas que sorte, sorte. Então, aí passou o ano inteiro viajando, conheceu do norte ao sul. Do Oiapoque ao Chuí. Exato, e, não tinha vida, É, praticamente. Não. Final de semana, meus amigos iam pra praia tomar cerveja. E Eu você ia pra não? praia, sentava na areia e ficava treinando, vendo os caras pegarem lá. Eu ficava 4, 6 horas, às vezes, sem falar com ninguém, que eu tava ali treinando. Focado. Nossa. Então, Você pegou, Tudo assim, tem hoje em dia, tipo, vai na praia e você vê um surfista entrando no mar, você fala... Aí você começa só a reparar nele, fazendo as coisas. o tempo todo. Sem querer. Não tem como você olhar Tempo todo. anonimamente Não. ou tipo, como amador. Não tem como. Não, Não tem como, Não, é daqui a pouco, profissional. por exemplo, a minha esposa, Elaine, ela não entende nada sobre surf. Tudo bem, não é, nunca foi a praia dela, vamos dizer assim. Daqui a pouco, às vezes, eu tô numa praia, de repente, daqui a pouco eu... Você viu como esse rapaz leva jeito? Ela, não vi. Eu falo, desculpa. Ou então ela tá falando com você e você... Não, só um minutinho, peraí que ele vai... Peraí que ele vai terminar a onda dele. Peraí, já, peraí. Mas é natural. automático, né? Legal. Acaba bem que é automático. automático. Você ficou quantos anos fazendo isso? Então, eu total. entrei... Fiquei 20 anos. Uau. 20 anos. É muito tempo. É muito tempo. É. muito tempo. Isso veio acontecendo já paralelamente com outras atividades. Sim, como sim. Vender e tudo mais, fazer faculdade, mas ao todo foram 20 anos Tá. de dedicação. E aí lá, então, você começou a fazer os contratos e tudo mais. Da onde surgiu o Edmundo, que você comentou com a gente? Eu comentei isso aqui. Então, vamos lá. Essa minha estada aqui nos Estados Unidos, contratado pela Federação Americana, tinha muito a ver com quem estava na direção política do esporte na Ok. época. Então,
eu cheguei aqui em 96, quando foi em 99, houve uma troca política no comando e eu não concordava com a turma que entrou. Eu falei, tô me desligando. E aí eu me desliguei e voltei pro Brasil. Quando eu voltei pro Brasil, eu tenho um tio que ele era o presidente de um clube de futebol conhecido, mas pequeno, chamado Bangu, lá no Rio de Janeiro. E eu fui trabalhar com ele, acabei sendo vice-presidente lá, cuidava muito de esportes amadores, aí já tô eu de novo nos esportes amadores. Então, mas atuava dentro do futebol também, junto com ele e tal. E aí, 2 anos depois, eu já tinha uma amizade muito grande com o Edmundo, jogador, ex-jogador de futebol, conhecido como o Animal. O Animal. Porque ele casou com uma amiga de infância. Ah. A primeira esposa do Edmundo, que tem os 2 primeiros filhos dele, é minha amiga de infância, lá de Niterói. Edmundo é de Niterói. Sim. E aí eu comecei a frequentar a casa, normalmente, porque ela era minha amiga de infância e tal, e fiquei amigo dele. Aí, quando foi, eu estava no Brasil, eu cheguei em 99, quando foi em 2001, ele me chamou. Ele falou, poxa, Bruno, eu tô precisando de um assessor. Na verdade, 2. Aí eu falei, olha, tem um amigo meu que também é assessor, que faz assessoria. Ele falou, pô, então vem os 2 trabalhar para mim? Eu falei, vamos. E aí eu conversei com esse meu amigo, vendi a possibilidade de trabalhar com o Edmundo, meu amigo gostou. E veio também trabalhar. E aí eu fui assessor do Edmundo, o Animal. Isso e aí, no Rio ou no São Paulo? São Paulo. São Paulo. São Paulo. Ele estava fazendo uma transição do Vasco para o Santos. Mas ainda assim a gente morou em São Paulo. Ele preferia a vida em São Paulo. Sim. Então a gente morava em São Paulo. E descia a serra Ele morava o tempo todo. Eu Aham. ficava meio que indo e voltando. Quando tinha evento também, muita coisa assim. Mas descia às vezes de São Paulo de manhã, 5 horas da manhã, para ir treinar. O Edmundo sempre foi um cara fanático por treinamento. É até engraçado porque ele falou assim, a minha carreira inteira, muitas pessoas sempre falaram, o Edmundo sempre arrumando confusão, né? O Animal, aquela coisa toda e tal, não sei o quê. Mas procura aí na internet inteira, Edmundo faltou treino. Não tem. Tá vendo de novo Não daquilo. Ele é até Dedicado. hoje, Caxias do treino. determinado por condicionamento físico. Sim. E isso fez dele, na época, um cara diferenciado. diferencial, Ajudou, fora o talento dele, Sim. obviamente. Só conta um pouquinho como que funciona essa parte de assessoria de um jogador famoso. O assessor ele é diferente do empresário. Tá. O empresário é aquele cara que tem uma licença da FIFA e que ele pode negociar o jogador com outros clubes. Ele vende, ele ganha um percentual da venda daquele jogador. Como se fosse o dealer. O empresário é o rico, o assessor é o pobre. O assessor... Oh, meu Deus. Não, tô pobre brincando, assim, não. O assessor é aquele camarada que fica no dia a dia do atleta. Então, ele supre as necessidades que o atleta tem para que o dia dele seja produtivo. Como se fosse um É a secretário. babá. Não, É quase é a isso. babá. Tá. Mas tem muita função também. Por exemplo, eu ia com o Edmundo, às vezes, em programas. Tá. Né, Programa de onde ele ia TV, ser entrevistado. rádio, E às vezes a gente, antes, batia o que seria tinha. discutido naquele ali. A gente fazia uma espécie de, na época, um mini ensaio. media training, alguma coisa ensaio. desse tipo. Aham. Então, às vezes, preciso negociar o meu novo patrocínio com a Adidas, que é quem patrocina a Adidas. Pô, eles já mandaram o contrato. Dá uma lida aqui, que você é formado em Direito, dá uma lida aqui, vê se tá tudo ok. Sim. Aí dava uma lida. Mas também tem o seguinte, ó, eu vou mudar de cidade, cara. Pô, eu preciso comprar uma casa lá. Vamos ver as casas que tem lá? A minha esposa precisa que seja perto do colégio. Busca meu almoço. Assessor da vida. Tudo. É da vida. Por isso que não tem um só. Geralmente um Entendi. cara nesse padrão, nesse Sim. tamanho, o cara tem 3, 4. E precisa, Porque porque, não dá não conta, dá. não Bota dá cada um conta. pra cuidar de uma coisa. O escritório, chega a 200 camisas que ele tem que assinar. Uau. E aí você já separa aquilo para onde que vai essas camisas, vai para lá, vai para cá. Quem que vai fazer isso? O Edmundo. O Edmundo chega lá, assina, tem que ir, exato. sai correndo, que tem compromisso outras aqui, outro ali. coisas. Então, uma equipe de assessoria. Não, é só pra dar uma ideia mesmo, porque tem gente que não sabe não. né, o trabalhão que dá. Não, dá muito trabalho. pra manter o Eu fiz um astro resumo lá. aqui, porque tem muito mais coisa, Exato, entendeu? exato. Então, fui assessor do Edmundo até 2002, quando ele... 2002, quando ele foi vendido por Napoli. E ali eu perdi meu emprego porque eu não falo italiano. Aí ele foi pra Itália Ah, e sacanagem, né? Aí ele reuniu todo mundo e falou, quem fala italiano? Ninguém, tá todo mundo demitido. nem ele, né? Palhaçada, nem ele falava italiano. Mas ele levou um professor particular, e é mole, então, né? Sim, sim. É, E exatamente. hoje em dia ele tá no Rio de Janeiro. Tá no Rio. Ele tá Tem no podcast e tudo mais. Rio. Tem um podcast chamado Mundo Mundo Ed. Ed. Ele inverteu, Aí, ó. né? Edmundo, agora é Mundo sim, Ed. verdade. Mas tá no Instagram, vocês acham ele aí Super à vontade. criativo. Que bacana, que bacana. Aí E depois é um cara disso- sensacional, tá?
Sim. A mídia, por muito tempo, traçou um Edmundo que não é o Edmundo. Eles criam uma imagem, né? O Edmundo Uma é um imagem cara que vende. Uma querido. imagem que vende. De Querido. novo, De falando novo, em vendas. vende. A imagem dele que eles criavam vendia muito Sim. mais. Se eu falo, ele vem aqui de vez em quando, né? Eu falo pros meus filhos, ó, tio Edmundo tá chegando aí, é festa, eles adoram. Não é porque os meus filhos nem sabem que ele jogou bola, Sim. porque ele é a figura dele, carinhoso, brinca, pega no colo. É igual o Rafael que teve aqui com a gente do poker poker. falou do Neymar, né? Sim. Ele falou que o Neymar, tipo, ele Simples. é demais, assim. E o que a mídia vende dele é muito mais lucrativo, né? Claro. Então, pra É que mais vai fácil vender que ele meter é pau muito... no Neymar do que Interessa falar. o que vende. Exato. Aí, vendas novamente. Aí, Olha, ó. É sempre, a é venda. no sempre fim, isso. é sempre, É o que sempre vai. o interesse. É isso aí. Não adianta. deu certo lá pra você ir pra Itália. E aí? Aí, mais uma vez, Deus mexendo nos pauzinhos. Sim. Houve nova eleição. O grupo que eu apoiava voltou pro poder. Me convidaram, eu voltei. Aí, Voltou só que... aqui pros Estados Unidos. Não, a federação estava baseada na Austrália. Austrália. Aí eu fui direto pra Austrália em Onde 2002. esse moço tá indo, gente? Ele já foi pra Minha todos quanto é lugar. Minha filha, tem onda, ele foi. É mais ou menos por aí mesmo. É mais ou Em menos lugar por aí. do mundo, qualquer lugar Tem do onda, mundo. ele foi. Ó, depois eu posso te mostrar aqui, ó. Tem foto em tudo quanto é Eu canto do mundo aqui. imagino. Aqui no celular tem um Eu monte. imagino. E pra Austrália foi qual lugar? Eu fiquei baseado numa cidade chamada Janelle, que é ao sul de Sydney. Ok. Assim, pra Que quem demais. conhece bem lá, é fácil. Você entrou no metrô de Sydney, é uma estação ao sul. É 15 minutinhos. Pertinho de Sydney. Então é bem perto. É Sydney, praticamente. Mas a cidade chama Janelle. É tipo Orlando Kissimmee. É isso aí. Aham. Tá. Só que a gente ia de metrô. Aham. A Legal. única diferença. E eu morei nessa cidade, mas pouco tempo. Fiquei 7 meses, pra ser exato. E aí, trabalhei Quando lá. que foi isso, perdão? 2002. Foi depois 2002. do... Depois que eu voltei aqui pra fora, Aham, o depois Edmundo do já mundo. tinha ido jogar futebol na Itália e eu vim embora voltar pra esse mundo aqui do surf, do bodyboard. Sim. E aí cheguei aqui trabalhando no circuito mundial de bodyboard e 7 meses depois cheguei em San Diego e também fui contratado e fui pro circuito americano de surf. Peraí, pausa, volta. Como é a Austrália, cara? A Austrália é maravilhosa. É. Maravilhosa. Eu costumo dizer que é o Brasil que deu certo, porque É melhor do que aqui? parece- Assim, comparando. Eu acho assim, aqui é melhor para ganhar dinheiro, aqui é Tá. melhor de oportunidades. A Austrália é tudo muito organizado. O povo parece muito com o brasileiro, é um povo que bebe cerveja no bar à noite, na rua. Não tem essas regrinhas daqui. Convida você para ir na. Se eu te Nunca imaginei isso, gente. Você chegou na Austrália, você se reuniu no bar, bateu papo, você se destacou ali porque você Já é é legal. amigo de simpático. infância. Amanhã você tá no churrasco na casa de alguém. Você pode ter tá brincando? certeza, é igualzinho o brasileiro. Australianos são os nossos É o Brasil. hermanos que estão Os longe. verdadeiros irmãos. Bebem mais do que brasileiro. Sim, isso eu já ouvi Bebe mais falar. do que brasileiro e tem a alegria do povo brasileiro. Adora a música, adora a praia verdade, o tempo verdade. todo, só que é o país que deu certo, assim, né? Em termos de organização, de Eu política costumo e tudo dizer assim mais. que é o país que nenhum outro país lembra deles. Eles estão lá bem sossegados na vida E deles. eles querem assim. Não é? Não arranja briga com ninguém. É. E aí tudo fala, lindo, não, porque maravilhoso. lá no Brasil o povo é ruim. Gente, a Austrália foi colonizada com os Sim. prisioneiros da Inglaterra, né? Exato. E olha o que se tornou, né? Sim, não tem como comparar. A Austrália era a prisão da Inglaterra, né? Sim. Meu Deus. Todos Foi os colonizada escravos e com tudo mais. escravos e foram tudo pra prisioneiros lá. ingleses e os aborígenes, que estão lá até hoje. Sim. Caramba. E olha o país que virou. E os animais mais venenosos do mundo. Do mundo. Não, e E os canguru, maiores, você e viu o gigantes. canguru? Tem de monte, né? Quer foto? Ah, que lindo. Eu tava vendo um vídeo hoje, o cara chegando Serve ali. essa aqui, dando comida pra um? Ai, que bonitinho. Que bonitinho. É. Não, lá é como a gente vê os esquilos aqui, né? Tem de monte lá. É. Ó, Uau, indo pra night. Indo pra Nights com Edmundo. balada. Aí, tá Lá vendo? na balada com o Edmundo. Uau. É muita, Quanta gente, história, é muita né? foto. Quanta história. Muita coisa legal. Mas Aí, a na Austrália, Austrália, surreal. totalmente. Não, E eu tenho aí- muitos amigos lá na Austrália, eles amam. Tipo, a É galera lindo. fala assim, eu vou pensar em ir para os Estados Unidos, mas pra quê? Se tudo der errado, vamos pra Austrália, galera. Todo mundo vai pra Austrália. Exatamente. A gente se encontra lá num bar. E foi engraçado, porque quando eu cheguei lá, eu fiquei 7 meses, a Federação de Bodyboard Australiana queria me nacionalizar, eles me davam o papel. Mas aí a Mundial tava voltando para os Estados Unidos. Aí o cara falou, você vem com a gente ou vai ficar aí? Aí eu pensei, falei, não, eu quero papel lá, Lá né? nos Estados Unidos. E aí aham. eu vim pra cá. San Diego. Aí eu já fiquei em San Uma Diego. outra questão
questão. O primeiro lugar que você veio para os Estados Unidos foi o Havaí. Foi o Havaí. Então, tipo, chegou no primeiro lugar, Havaí. E aí, a segunda vez foi Aí foi já Califórnia. San Diego. Aí fiquei 7 anos na Califórnia. 7 anos. Fiquei de 2003, mais ou menos, até 2009. Mas aí, quando você chegou, então, em San Diego, os Estados Unidos já era outro Estados Unidos. Depois, que já era depois de 2001, Já, né? Já. Depois Já era atentado. diferente, então. Já estava Começou a bem dar diferente. as coisas Já, pouco graças a mais- Deus eu já cheguei com documento, documento e tudo mais, então uhum. não teve problema. Eu tinha um green card, ainda não era cidadão, mas já tinha green card. Sim, aí se tornou E cidadão aí, logo depois. Logo depois virei cidadão. Acho que eu virei. Sim. Não foi logo depois, não. Eu esperei. Demora uns 5. Você pode, em mais 5 tempo. anos você pode, mas eu com 5 anos eu não fiz. Você Sim. ficou renovando. Não tem uma obrigação. Eu fui virar cidadão em 2010. Não, 2009, antes de eu voltar pro Brasil. 2009. Sim. Aí em sim. 2009 eu peguei a cidadania e voltei pro Brasil. Pra aí você ter livre acesso. E pra aí, vir. mas eu já estava aposentado, porque de competições eu aposentei em 2006. foi. Em 2006 eu vim para Miami, fui trabalhar num departamento de vendas de uma empresa de material hospitalar. Uau. Aí eu me destaquei, tinham 150 vendedores e eu Não, pera. Como começou essa parte de vendas? Porque aí você se aposentou e falou, o que eu vou fazer da vida? Exatamente. Ah, tá. Aí foi nessa época aí. Tá. Aí em 2006, olha como eu era meio doido, né? Meio cigano. Em 2006, quando eu me aposentei, eu falei, se eu me aposentar, mas eu não for embora da Califórnia, eu não vou conseguir me aposentar. Porque ficar vivendo aquilo, né? Não, eles vão ficar me chamando para todo campeonato eu ir. Mas como que tomou essa decisão pra se aposentar? Eu achei que eu tava cansado de viajar. De ficar viajando. Assim, tava bem cansado. Você já conhecia sua esposa ou não? Não. Eu tava bem cansado de já viajar tava o uns tempo todo. bons anos aí já na muitos estrada, né? anos. Aí eu falei, quer saber? Acho que já deu, não quero mais. Mas é uma decisão assim forte, Super né? difícil. Quando eu vim embora pra cá em 99, quando eu fui embora pro Brasil em 99, que eu fiquei até 2002, eu fui assim, acabou. Né? O cara perdeu, acabou pra mim, vou voltar, Sim. agora eu vou começar a trabalhar com futebol, porque minha família toda é ligada, meu irmão é do futebol, é jornalista, meu tio era presidente de clube, hoje meu tio é o presidente da Federação de Futebol do Rio. Uau. E aí eu falei, eu vou trabalhar com futebol. Mas meu chamado sempre foi os esportes de onda, né? Quando em 2002 me chamaram de volta, eu vou voltar. Aí eu voltei. Então, assim, se eu não fosse embora da Califórnia, eu ia estar lá até hoje. Eu não ia ter conseguido me aposentar. Então, pra onde que eu vou? Miami, que não tem campeonato. Aí peguei... Não tem campeonato em Miami? Não tem. Porque Miami é meio que criada, né? A praia ali. Eu cheguei em 2007... Mas uma praia de mentira, né? Do jeito que... É bonitinha, mas não serve pra nada. Pra quem gosta de onda. Pois é, sim. A não ser quando tem furacão. Aí nos dias depois até você consegue surfar. Não, é legal. É o swell, né? Que traz ondas pra praia. Uau. Se você for lá em Miami depois de um furacão, você vai ver a praia lotada de surfistas. Bruna, quem surfa tem que ser doido. É, O cara não, não pode é, ser com certeza. centrado. Não é O cara muito que normal, surfa não. não pode ser muito normal. Não, e é tipo... Ela acabou de me chamar de doido no ar. Bom, você não é o surfista. Você não é o Eu surfista. não sou surfista. Saiu bem. Defendemos. Defendeu bem essa aí, defendeu bem. Exatamente. Não, mas tem que ser doido mesmo. Tem que eu- ser. Mas Tem que assim, ser, eu- tem que ser ousado. E sabe o que eu fiz? Eu morava lá, né? Obviamente eu tinha um apartamento lá alugado. E aí o que eu fiz? Eu devolvi o apartamento e eu botei tudo. Eu vendi prancha de surf, eu vendi tudo que eu tinha. Isso lá no- Bicicleta, tudo. Só peguei roupa e o computador, botei no meu carro e vim dirigindo de San Diego até Miami. Você cruzou os Estados Unidos. Quarta-feira, 6 horas da manhã, eu Já saí tava de San decidido, Diego. hein? E cheguei sexta-feira, 5 da tarde, na casa da minha prima, lá em Miami. Uau. E aí comecei a morar em Miami e aí o que eu vou fazer da minha vida? Eu isso vou que eu ia- trabalhar com o nossa, quê? você Vou trabalhar com vendas. Cortou Uau. o ciclo mesmo. É. Tipo, acabou. Eu vou procurar um emprego de vendedor. Qual que é o seu signo? Ares. Eu ia falar, tipo, decidido, Ai, tipo, é isso, vou. Já tchau. era, bora. Não quero mais isso aqui, vou fazer isso aqui. Tchau. Eu era super decidido. Sim, Aí eu sim. casei. Ah, Agora eu pergunto o que eu quero fazer. Qual que é o signo Eu quero ir dela? jogar bola hoje? Não, você não quer. Ó, pessoal, não quero jogar bola hoje. Qual é o signo dela? Ela é gêmeos. Geminiana. decidido também, assim, ó. Se ela quiser que você jogue bola num dia, o outro dia provavelmente ela não vai querer. Hoje de manhã eu perguntei se eu queria levar meus filhos numa festa, numa academia, que eu não queria, né? Mas eu falei, eu quero ir hoje levar meus filhos de manhã na academia, na festa da academia. Você quer? Você quer? Você quer Então tá muito. decidido. Olha como eu sou decidido. Aí eu falei, é isso mesmo que eu quero. É um ariano adestrado. Exatamente, isso aí. Entendi. E aí eu cheguei e fui procurar emprego de vendedor. Sim. E aí, através de uns conhecimentos, né? Tinha minha prima que já morava aqui e tal, eu
fui parar numa empresa de material hospitalar. Ok, aí veio E era um call center. Eu entrei no call center, trabalhava com um negócio igual esse aqui. Misericórdia. E tome de vender, tinham 150 pessoas. E eu fui o terceiro melhor vendedor, depois de 6 meses. Não foi da noite pro dia. Sim, depois de 6 meses eu era o terceiro melhor. Não conseguia bater as 2 melhores, eram 2 mulheres. Uma da Guatemala e uma do Haiti. Não, eu falei, só matando essas duas, porque não tem como. Impossível. Não tem. As mulheres eram Bota o laxante sinistras. na Caramba, eu na falei, bebida dessas eu mulheres. devia ter dá um jeito. posto para elas saírem do telefone. Não tinha como bater elas duas. Mas É que eu era o mulher terceiro... no telefone, né? Eu dizia o Ixi, seguinte, mulher olha, no telefone. eu até brinquei com o dono da empresa, falei, o melhor vendedor que você tem sou eu, porque elas duas são extraterrestres. No ser humano, eu Elas sou o são melhor máquinas. vendedor. Então eu era o terceiro melhor vendedor. Aí, mas ele gostava muito de mim, ele era um americano, depois eu até te mostro ele. E ele é casado com uma baiana. Americano casado com uma brasileira. E a brasileira ia muito lá e eu conversava, sabe como é que é Sim. brasileiro, né? Quando se encontra, a gente começava a falar e ele gostava, ele falava lá o português dele, horroroso e tal, e a gente brincava. E um dia ele me convidou. Ele falou assim, poxa, Bruno, você tem um jeito especial para vender, as pessoas gostam de você, você tem um carisma legal e tal. Aí ele falou assim, quer fazer um curso para ser coach de vendas? Eu falei, quero. Porque eu sou apaixonado por treinar pessoas, sempre fui. No final da minha, eu não falei isso aqui, no final da minha carreira de árbitro, já nos últimos anos, eu me dediquei a treinar novos árbitros. Então eu fiz contratos, eu passei 4 meses no Japão treinando juízes, eu passei durante alguns anos, eu passava 3 meses... durante 3 anos, eu passava 3 meses na Europa, ficava Portugal, Espanha e França só para formar os Treinando. árbitros deles. Uau. Então eu amo treinar pessoas. Então não é só Professor. nas vendas, como Não, também amo. como Quando ele falou árbitro. coach de vendas, eu falei, gente, de Sou novo eu. vai juntar tudo que eu gosto. Aí eu fui fazer o treinamento e apareceu uma vaga, a coach de vendas saiu e ele falou, eu vou te colocar de coach. Aí ele me colocou de treinador de vendas e aí eu mergulhei, aí eu apaixonei. Uau. E de cara, quando eu falo no meu texto do Instagram que você leu, fala centenas de pessoas, porque só nesse call center eram 150. É muito mais disso. Então eu comecei já a treinar a galera ali. Então todos os novos contratados tinham que passar por mim. Depois disso eu colocava eles no floor, como a gente chama, vendendo lá no call center. E eu era responsável por monitorar as ligações. Então eu tinha que ouvir e identificar, nossa, Gabriela, não tá legal, a Gabriela tá deixando de cumprir esse Tem passo um da gap venda. ali. Vou tirar a Gabriela do floor. Aí eu tirava a Gabriela vinha passar uma semana, dependendo do quanto ela estava, ou falando alguma coisa que não estava em compliance, porque o material hospitalar que a gente vendia, quem pagava era a Medicare. Então a gente não podia prometer coisas que a Medicare não poderia fazer. Então eles poderiam até fechar o call center por causa de compliance. Então, às vezes a Gabriela falou assim, olha, era monitor para diabetes. Você tem diabetes, a gente vai mandar o monitor e Medicare paga. Gabriela, sai do telefone agora. Sai daí, minha filha, vem pra cá. Vamos treinar de novo. Medicare só paga 80%. Se ela não tiver um plano de saúde isso. secundário para pegar os 20%, quem vai pagar os 20% é o paciente. Sim. Então, o vendedor com medo... Tem muito vendedor que, para vender, tem medo de dizer certas coisas achando que vai perder a venda. Ele não falava isso. Então, era minha responsabilidade fazer o Quality Assurance, que era o monitoramento das ligações, para identificar ou problema de venda, má performance, ou falta de compliance. Pegar os detalhes. Mas isso aí que você tá falando... Então, assim, o coach de vendas, ele é essencial. Ele é essencial. Total, e não são total. todas as empresas que têm um coach lá. Não. É porque, assim... Existe a figura do gerente de vendas. E muitas empresas, as grandes já entenderam que não é a mesma coisa, as pequenas, até por uma questão financeira, pedem que o gerente de vendas treine a equipe de vendas. O gerente, muitas vezes, é só aquele cara que está acostumado a analisar métricas. Sim. Quantas visitas de leads você teve aqui? Quantas pessoas sentaram Mas aqui não para cuida comprar o de teu outros produto? detalhes. Quantas vezes você apresentou? Quantos compraram? Qual é o seu ticket médio de venda, de acordo com o valor de cada patrocínio que vocês venderam aqui? Então, tem muito gerente que só está focado em métrica. Né? Os números ali. O coach de vendas é quem vai treinar aqueles vendedores para subir essa métrica. Que é igual você falou, né? Analisa o perfil do vendedor, consegue achar as falhas ali, consegue achar os Então, pontos fortes e colocar ele na posição O correta. gerente, muitas vezes, é aquele cara que no início do mês ele diz para a equipe, pessoal, vamos a campo, a nossa meta hoje é vender 1 milhão, é vender 1 milhão e mês que vem a gente vai conversar aqui para entender.
E cadê o treinamento? Pois Cadê o que Como a é gente que a gente vai vende? vender esse 1 milhão? Entendeu? Então, Pois é. É uma questão super estratégica, né? Tem Então, que ter isso daí. tem. porque- Eu sou um fã de treinamento. Eu acho que existe o vendedor nato, Sim. e aí... Existe, né? Existe, né? Tem a pessoa que já nasce com uma E lábia você natural. consegue identificar já de primeira, Sim, num primeiro papo, Da entrevista você já identifica, né? que a pessoa se vende. Exatamente. A pessoa se vende. É uma vendida. Você é uma vendida. Exatamente. Para de se vender para mim. Então, você identifica sim, tá? Mas existe o erro Tá. das pessoas que digam, eu não sei vender. Tem um monte de gente que fala, A eu não Gabi sei diz. vender nada. Esquece, Ah, eu você não sempre está falei treinado. isso. Você Tá não foi vendo? treinado. Fala aí o que você falou, Eu Gabi. tinha dó, quando eu trabalhei vendendo, eu tinha dó de vender pra pessoa uma coisa que eu não compraria. Ó que loucura. Que tipo assim, por exemplo, Mas aí ela não tava no lugar correto. sabe Tem assim, isso tipo, também. Eu vou esperar você a pessoa acabar, vai mas eu vou falar uma vai coisa pra gastar você. o dinheiro dela com isso, ela não vai usar. Eu não conseguia vender um produto que eu achasse que era desnecessário, entendeu? E aí é uma questão muito pessoal, né? Não deveria ter colocado esse sentimento ali, né? Mas eu sempre tive essa dificuldade com venda por conta disso, de achar que não era necessário fazer a pessoa gastar aquele dinheiro. Meio Posso- doida, né? Minha po- mãe, né? Sei lá. Posso te fazer uma... Você se importa se eu fizer uma correção? Ah, Você é uma ótima vendedora. para. Porque os melhores... Tá vendo? Os melhores vendedores são justamente aqueles vendedores que acreditam no produto que vai vender. Se você vai trabalhar com venda e você não acredita no produto que você vai vender, Não sai consigo dali. vender. Saia dali, não é você, é todo mundo. Tá Todo vendo? mundo que tem a verdadeira intenção de ajudar. Porque hoje em dia não existe mais a venda empurrada. Hoje o vendedor bom tem que ser um consultor. O que é isso? Eu tenho que entender primeiro o que você precisa. Sim. Por que você precisa desse relógio? Porque eu gosto, é o meu estilo de vida, é a minha cor sim. favorita. Ele tem tudo aqui que eu não preciso estar com o meu celular. Você não vai vender o relógio, você vai vender o atendimento da necessidade. Exato. Se você entendeu que aquele produto que você vendia não atendia a necessidade de quem ia comprar, você não se sentiu à vontade. Isso, subconscientemente, passa para a pessoa. Nossa, eu sempre Isso é fui rapport. assim. Tipo assim, se a minha avó falar amanhã que ela quer comprar um Apple Watch, eu falar, vó, você tá doida, você não vai comprar um Apple Watch. O que você vai fazer com o Apple O Watch? que você vai fazer com Não tem o nada a ver com você. Vão te assaltar, vai dar merda, não vai comprar. Então, sempre assim, eu não sou uma pessoa muito consumista, né? Se eu te também. perguntar Então, hoje, eu sempre- se eu te disser hoje que eu estou interessado em comprar um anúncio na Elas no Cast, você vai saber me vender? Ah, Bruna, vende. Joga pra mim. Você Eu vou botar a Bruna pra vender. Mas eu duvido que você não vai me dizer um monte de motivo Não. pelo qual eu deveria estar Ah, aqui sim, junto sim, com você. Porque eu acredito. Porque você acredita, você tem Exato. paixão pelo que você faz. Exato. Então, o primeiro passo para É você doido vender é você ter paixão pelo que você faz. Acreditar de verdade, né? Exatamente. Isso não é um erro, não vender bem porque não acreditava. Isso porque daí sinal você não- de escrúpulo. Eu Exato, entendi. valores. É que a gente relaciona com não vender bem, é você não bater aquela meta que foi imposta. Porque tinha um gerente a- só te cobrando meta. E E você tava lá só métricas. pelo dinheiro. Exatamente. Aí E o teu tava- gerente estava lá só para te cobrar números. Aí você Ele fala, nunca se "Ixi, preocupou lá em vem conversar ele." com você. Um dos últimos posts que eu fiz, se você olhar, eu falo que o bom coach de vendas é aquele que reúne a equipe e pergunta não só que não fala... Obrigado. Que não fala somente do número da empresa. Que pergunta qual o seu objetivo pessoal. Exato. Se eu não entender a individualidade de cada pessoa da minha equipe, jamais eu vou entender o potencial de cada um, aonde direcionar o lead quando chega. Porque eu tenho que saber como é a Gabriela, como é a Bruna, como é o Diego. Sim. Assim eu vou saber exatamente quando chegar um cliente, cara, esse aqui o Diego vai vender. Porque é a linguagem dele. Se identifica e tudo mais. E você consegue identificar, por exemplo, na entrevista, que, por exemplo, aquele candidato, ele é uma pessoa que vai se dar bem em vendas, mas talvez não nesse produto. Você consegue... Sim. Também. Então, provavelmente, eu nem deveria ter sido contratada para aquela função. Porque era um Mas universo você se que... vendeu tão bem para quem Bem, estava contratando que você foi contratado. Então é aí que eu falo, Doideira. como assim você não sabe vender? Se tinha um monte de outros candidatos que provavelmente não foram aprovados, perderam a vaga e você ganhou a vaga. Porque subconscientemente você se vendeu para aquela pessoa contratando e aquela pessoa disse, nossa, é essa que eu quero. Ou Sim. seja, você se vendeu para ela. Tá vendo? Você sabe se vender, amiga. Exatamente. Eu sou uma mundo vendida. sabe. Todo mundo sabe. E existe uma... Verdade. Depois a gente pode falar sobre técnica de venda também, mas eu brinco muito com essa palavra, o vendedor nato. E quem não é nato faz o quê?
Procura o cliente nato. Quem é o cliente nato? Já parou para identificar que nato são 4 letras? N-A-T-O? Aham. É o cliente que tem necessidade, autoridade para comprar, tá no tempo dele e tem o orçamento para adquirir. Uau! Nato. Ele é o perfeito pra você. Exatamente. Então não importa o que você falar pra ele, ele vai comprar. Na conversa entre você e o teu cliente, você Aham. identifica o nato. Sim. Ah, esse cara é meu cliente nato. Ele tem necessidade de estar aqui no meu programa porque eu falo pro público dele. Ele tem autoridade porque ele é o dono da empresa, ele que toma a decisão de comprar ou não. Sim. Ele está no tempo que ele está querendo fazer uma campanha de Natal e nós estamos agora pertinho do Natal e ele tem o orçamento porque eu já disse quanto custa e eu sei que esse dinheiro para ele não vai ser problema. Não faz diferença. Então ele é um cliente nato para mim. Eu não sou um vendedor nato, mas eu identifico o cliente nato, eu vendo. Caramba. Sim. É o tempo inteiro analisando. Não Não, e você a conversa vê- de venda esquece. Aquele Pois vendedor é. batendo papo com você, esquece, ele tá tá te analisando. Só que o cliente não sabe. É. Ou não percebe. Aí isso é parte da técnica de Isso é venda. parte da técnica. A técnica é você conduzir o fluxo da conversa Pra chegar no seu para ponto. você colher as informações que você precisa para no passo 5 dos 7 passos Então da venda, no 5º você pedir a venda. No 6º você ultrapassar uma objeção que apareça e no 7º você encerrar o ciclo. Concluir. Um vendedor bem treinado, minha filha. É outra história. É outra história. Vende a mãe, vende tudo. Eu dei o exemplo aqui para vocês da Amanda, que eu Sim. entrei numa empresa, uma arquiteta assim, das melhores que eu já vi, um conhecimento absurdo de arquitetura, professora universitária no Brasil, uma pessoa e não vem- Domina a área, né? total, mas não vendia, porque ela era uma super arquiteta, mas ela ela era tímida para lidar com a venda. Ela sabia apresentar o projeto que o cliente babava, Sim, porque mas ela era- faltava um detalhe. Quer comprar? Vamos comprar? E Aliás, daí- não se pergunta quer comprar. Então, é esse ponto aí. Você assume que a pessoa E, quer. e como... Como é que você quer Você pagar? conversa assim, É. conversa como se ela já tivesse dito Já que está sim. vendido. Por quê? Se eu disser para você, quer comprar? Você fala, não. Está respondido. Sim. Se eu te perguntar, como é que você quer pagar? Aí você vai ter que falar, não, mas espera aí, eu ainda não tô... Aí você vai ter que me contar a sua história de por que você não vai comprar de mim. Às vezes é mais fácil dizer, cartão. Você parcela. Exatamente, entendeu? Então, até isso é técnica. Como perguntar. E tem muita questão, assim, tem gente que consegue vender, a pessoa tá ali prontinha pra fazer, e às vezes a pessoa não sabe dar o valor correto, não sabe Precificar. precificar. É. Isso faz parte da venda também. Sim, Então, com se certeza. você tem o seu negócio... E aí muita gente empaca nesse momento, às vezes faz muito barato, sendo que não era, ou então joga lá em cima e tá fora do padrão. E junto disso aí tem aquela questão de, por exemplo, eu acho que tem um nome, não sei se é síndrome do impostor, não sei, de você não achar que aquilo que você faz tem aquele valor, que vale tudo aquilo. Você achar que você está cobrando demais. Isso na técnica de venda. A síndrome do impostor, ela é mais pessoalmente, é pro lado pessoal. Por exemplo, Tá. eu achar que eu quero treinar você para ser uma boa vendedora. Eu vou falar assim para você, Gabriela, Bruna, venham fazer um treinamento de vendas comigo, que eu dou treinamento para pessoas. Eu não faço só corporativo. Ok. Tá? Isso é um fato. Inclusive, vocês estão convidadas. Opa. Eu tô vendendo aqui, né? Afinal de contas, o que eu tô fazendo aqui? Exato. O Diego estamos tá aqui. rindo. Ó, Diego, vem também, Diego. Ela compra, eu te dou de bônus. Olha aí, ó. Tá vendo? É parte do pacote. Então, o que acontece? A síndrome do impostor tá muitas vezes eu perder a minha confiança de oferecer o meu treinamento para vocês, de eu pensar assim, poxa, será que eu sou bom o suficiente? Será que eu vou fazer com que a Bruna e a Gabriela entendam o processo, o fluxo de conversa de vendas? Será que eu consigo dar esse treinamento? A síndrome do impostor tá muito em você se sabotar. Sim. Quem Entendeu? sai perdendo é você mesmo. É você. Tipo, as pessoas não estão nem aí, tipo, nem sabem o que tá acontecendo. Você tá lá. Passa muito por aí, entendeu? Se- Então, quanto mais você se prepara, quanto mais você busca conhecimento para passar para as pessoas, quanto mais você gosta dessa atividade naturalmente, eu Sim. adoro conectar com pessoas. Sim. Mais você vai conseguir dar um treinamento legal. Eu sou a pessoa que sabe mais sobre vendas que eu conheço? Não, tô longe de ser. Mas eu sou um dos que eu acho que consegue passar legal. Por quê? Porque eu amo. Sim. Eu amo treinar pessoas. Faz com Então, amor. E tem que se arriscar também, né? Porque a gente aprende muita coisa na vida errando. com certeza. Eu acho que eu acho que Experiência tudo vem que a daí, gente né? faz. É na prática, erro. Você sabe que eu trabalhei vendendo timeshare, que é super difícil. Todo mundo brinca. Nossa, Quem vende timeshare vende qualquer coisa. É Sim. surreal. É surreal vender timeshare. Você sabe que Tem todo um ritual. Uma lábia. É um ritual. Conta. De verdade, né? Tem todo um processo ali, ambientação, não sei o que. Gente, É uma venda que a gente chama que é a venda emocional. é. É a venda emocional. É a venda do impulso. A pessoa pega ali o cartão e paga.
Depois ela chega em casa, eu acabei de gastar $60 mil, Que foi eu isso fiz? mesmo? Comprei um timeshare da Disney? Foi, você comprou um timeshare da Disney. Por isso que na lei do timeshare a pessoa tem 10 dias para cancelar sem precisar explicar o porquê. Porque às vezes a emoção baixa, ele olha a conta bancária e fala, da onde que eu vou tirar $60 mil? E aí... Pra usar uma vez no Existe ano. até muito essa... Existe Isso até aconteceu muito... com meu pai. Não, existe muito essa questão que você falou aqui mais cedo, da questão do... E se eu não estiver acreditando naquilo que eu estou vendendo? Será que, caramba, a pessoa que está comprando timeshare, nada contra timeshare, mas Sim, será sim. que eu compraria para mim? Não, eu não compraria. Será que eu consigo vender? E Aí tem técnicas. você Tem tem que se técnica- desligar daquilo ali para fazer uma boa venda, Exato. às vezes, É entendeu? possível, né? Não é ilegal, não é nada disso. Sim. Eu tenho por princípio não trabalhar com nada que seja ilegal. Então, Sim, sim. o timeshare é legal. Mas você sabe que é uma escola de vendas. Eu trabalhei no Marriott Vacation Club, que é o timeshare do Marriott, né? O Marriott é a maior rede de hotéis do Sim, mundo. sim. Quase 50% dos hotéis do Tá mundo com são Hilton Marriott, também tá? ou não? Comprou. É, Não. O Hilton é um dos últimos remanescentes que ainda estão resistindo. Tá. Até o Hyatt já se curvou e hoje Hyatt é É do Marriott. Marriott. Aham. Quase 50% das bandeiras hoteleiras do mundo pertencem ao Marriott. Então, a pessoa fala, eu viajei pra não sei aonde, eu fiquei no hotel X, tal, do Marriott. porque eu não fico no Marriott. Fala, não fica não. Fica não. Trouxa. É, Vai, trouxa. exatamente, vai lá, Perdeu. vai. Mas enfim, uma escola muito legal e serve muito para o vendedor, porque o vendedor, você chega aqui, uma pessoa, você vai negociar com ela, não vendeu. A segunda vem, não vendeu. O que você vai fazendo? Você vai desanimando. O vendedor que não está forte, ele desanima. O timeshare te ensina a comemorar o não. Porque cada não te aproxima mais do próximo sim. Uau. Como é um jogo de números, né? Você precisa vender 10 para converter de 2 a 3, essa é a conversão do timeshare. Quando você toma um não, você volta para a sala onde estão todos os vendedores, aí você fala assim, pô, não vendi. Aí a galera, êêêê! Próximo. Aí o que houve? Ué, só faltam 9 pro sim. Entendeu? Então, dá existe ânimo. um exercício cada- psicológico de legal. você entender que aquele não tá te deixando cada vez mais perto Cada não do sim você- que tá chegando. Exato. Porque Cada meio não que- você aprende um erro. Então, você Aprende uma não coisa que você não vai desanima, fazer mais. Você não desanima. Estatisticamente, vai vender Eu 3 pelo menos. aprendi a não desanimar. Uau. E é o pensamento, né? O pensamento positivo de que vai fechar. Aquilo, Entendeu? Exatamente. A pessoa ela vai lidando com esses nãos ali. E tem algumas técnicas também. Acreditando. Por exemplo, timeshare tem uma coisa interessante. Vamos lá. Meu amigo Diego aqui e você. É um casal. Aham. Ele sentou aqui. Eu começo a fazer perguntas. Ela começou a falar muito mais do que o Diego. Ela manda. Ela começou a falar que o sonho dela é conhecer Bali, que ela quer ir nas Maldivas, que o sonho dela é andar de barco atravessar da Austrália para Nova Zelândia. Eu tô quieto. E o Ela Diego... é consumidora. Exatamente. Daqui a 5 minutos, eu já tô de frente para ela. Esquece Eu já o Diego. quase esqueci o Diego. Mas tem uma coisa, eu não posso ficar o tempo todo olhando para ela, Ah, porque é um aí- casal. E isso não é legal. Quando um homem e uma mulher sentam juntos para eu vender, sempre aperta a mão primeiro do homem, para mostrar que eu respeito o chefe da família. E depois eu Olha aperto a mão da só. mulher. Timeshare tem Tudo tudo ilusão, isso. amor. Respeita nada, não manda nada. É amor. Ih, olha, tudo ilusão. Não, eu não sei na sua. Na minha casa, a última palavra é minha. É sempre o sim, senhora. Exatamente. Hoje de manhã eu perguntei pra ela, eu quero levar as crianças pra passear? Ela, Sim, você você quer quer. muito. Falei, tá decidido. Sim, Eu senhora. acordei pensando nisso, inclusive. Tá vendo? Mas é assim, então, timeshare é uma escola para vendedores, é muito legal. Eu demais, aconselho. Quem que tiver demais. oportunidade e Participe. quiser trabalhar com vendas, tem que tirar a licença de Realtor. E ganha pra vender dinheiro, timeshare. viu? Sim. Para vender timeshare, você tem que ter licença de Realtor. não Sim, sabia. precisa. Porque o timeshare ele te dá um deed, ele te dá uma propriedade. Você está comprando 52 Tá. avos de uma propriedade. São 52 semanas, timeshare você compra semana. Então você é dono da semana 15 do resort da Disney. Isso é legal, totalmente legal. Totalmente Sim. legal. Eu totalmente acho legal. muito doido esse Eu negócio. também, não entraria nessa, Eu mas... também É, exato. Já Mas vendi. aí é É aquilo. surreal. Existe lá o produto, existe o consumidor. Respeito quem gosta. E eu vou te falar, tem E muita sempre gente que tem- gosta E vendem e direto. que usa muito Sim. e acha a melhor coisa do mundo. Não é pra mim, mas é pra alguém, né? Sim, exato. Sempre, vai ter todo produto O Apple tem um Watch é pra comprador. você, não é pra mim. Sim, Exato. sempre vai ter um nato lá. Exatamente. Sempre vai ter. Exatamente. Não tô aqui falando bem ou mal, não, Sim, pelo amor de sim, Deus. Sim, É. sim, sim. Apenas que não é pra mim, mas Muito doido. uma assim. escola de vendas. timeshare. Talvez a melhor escola de vendas que existe. Sim, tá? eu conheço um monte de gente que Você sai de lá, chegaram aqui, e aí tiraram documento e tudo Isso. mais, E trabalharam foi pro timeshare. muito tempo no Sim. timeshare e fizeram vida. Com Tipo, certeza. fizeram muito dinheiro Ganha dinheiro. e vende. E Eu- aí vem muito, né? Eu saí na pandemia. Então,
A pandemia fechou. Como é que foi? Fechou, 100%. Fechou mesmo. Fechou a porta. O diretor foi embora. Todo mundo foi embora. Porque não tinha contato de público. Não tinha nada. E aí é todo um tour, né? Você vai. O tipo de venda, ele tem que ser bem presencial. Tipo, Não tem. Não existe. Não tem como ser à distância. Não. Porque, de novo, é a venda emocional, né? E eu já fiz uma Tem que venda estar ali. também anterior. Antes de eu entrar para vender timeshare, também fiz uma venda que era bem difícil. Ainda para o Marriott também, Vacation Club. Era marketing. Era você estar nos hotéis, convencendo os casais a irem para a apresentação da venda do timeshare. Meu Deus do céu, essa aí também era outra. Uau. Não, Essa era 20 nãos para 2 sim. e E tinha o os povo caras. foge, né, do vendedor. Tinha os caras nos quiosques no outlet, puxando a galera. Você não quer viajar, não? Não vai viajar, não sei o quê. Exatamente. Eu participei de uns 3 já. Timeshare, assim, de... Não, bom de você ir na apresentação, que você ganha Tomar final café. de semana. E Não, ganha você ganha final de semana no Não, foi hotel. isso mesmo. Legal. Foi Você pelo só tem que final estar de com a semana. cabeça forte, porque chega lá, eu Os mandei um cara- amigo meu, falei, Lauro, vai que você vai se dar bem, você vai ganhar 5 dias no resort da Disney e tal, que eles estão promovendo. Aí ele foi, ele saiu de lá assim, Bruno, eu quase comprei. Eu falei, cara, eu Mike falei pra falou. você, não compra. Eu É fui emocional com o Mike demais. uma vez. Ô, louco! Se você tiver com um filho, uma filha, então esquece. Ah, Porque ele que vai falar, filho. mamãe, eu quero. Entra, né? É tipo o canto Chega da a ser sereia. covardia, mas você vende até pra criança. Porque você fala, gente, você já imaginou você amanhã tomando café com o Mickey? Ele olha, mãe. Tá vendido. É o canto da sereia mesmo. isso aí. Vai ser proibido o vendedor falar com criança, gente. Pois não é, pode. mas não é. Mas Não pode leve falar seus com- filhos. Não leve seus filhos, gente. Mas o que acontece muito é, tipo, veio até o João veio aqui. Ele vendia os tickets Sim, do que aí Orlando, que ia pros timeshares, É, que era sim. assim que funcionava assim. E aí ele vendia muito. Eu participei com ele de alguns. Ele vendia Mas muito. na grande Ele maioria é a nato. criança acaba atrapalhando. Então, por isso até que nas grandes empresas, quando você chega para a tua apresentação, tem Põe a um criança de kids um room. lado. Aham. Tem um lugar para ele ficar brincando, vendo filme, não sei o Todas quê. as concessionárias têm, né? Mas Tem uma é. salinha. Todas elas Por têm. quê? Porque a criança Todas começa a as falar, quero ir embora, concessionárias têm vambora, salinha de vambora. criança. Por quê? O desespero começa, vai embora, vambora, quero... Aí ele fala, vou dar, depois eu volto aqui. E aí Uau. perdeu a venda. E venda de carro, venda emocional, tem muito a ver assim, o cara saiu, ele não volta. É. A gente nunca foi olhar carro com criança, né? A gente sempre deixou o Benjamin. É, eu nunca fui com a olhar sogra carro. pra ir olhar carro. Eu nunca fui levou. olhar carro e voltei sem o carro. Sempre fui. Exato. É a venda emocional. O vendedor de carro é um dos mais treinados que existem. Uau. É um dos mais treinados que existem. Não, o Realtor também, né? Os caras que vendem também, casa, eles também também. analisam ali o que o comprador vai comprar, o que ele tá procurando, ele vai entregar a casa perfeita pro Eu cara. assisto aquelas séries que tem na Netflix. Ah, eu também. Minha esposa adora. Eu adoro, gente. Eu adoro ver eles vendendo, ver como que é a agência. É demais. Eu acho demais, porque É, eles é vendem bacana. as casas Sim. para os compradores, né? Exatamente. Os caras são muito bons. Eles escolhem os muito bons. clientes, não é os clientes que escolhem. Mais eles. uma vez, eles falam a linguagem do cliente deles, oferecem Sim. produtos, são os produtos para cliente deles. É a história do Louis Vuitton e o Maravilhoso, 99. maravilhoso. Uau. Né? Maravilhoso. Isso é muito Uau. bacana. São escolas de vendas. São escolas de vendas. Lembra agora que você falou da Louis Vuitton, lembrei. O que é o negócio do rolo da balança Ah, Balenciaga a que gente você tava falando um pouco antes do caso da polêmica que gerou a Balenciaga. Só para contar um pouquinho, contextualizar. Contextualizar. A história é que a Balenciaga que ela criou um ad, né, uma propaganda, postou no Instagram e tudo mais, criança segurando um bichinho de pelúcia sadomasoquista. Como assim? A marca estava vendendo os produtos sadomasoquistas, né, o que entrou no negócio, e usaram crianças na propaganda. Então, o que aconteceu foi que gerou uma polêmica Como que era esse absurda. ursinho? Era um ursinho cheio de roupa, tipo... Com, Entendi. Chicotinho. com chicote, essas coisas, não sei o quê. E a criança lá, e aí postou a criança deitada no sofá de bruços. Uns negócios, assim, absurdo. Foi absurdo. E aí, Que e isso? virou uma polêmica Gente. absurda. Todo mundo começou a falar um monte de coisa. Aí a Balenciaga apareceu, falou que eles não sabiam. Foi contratado, uma agência que fez... Você Mentira. sabe desse Ai. outro lado que eles não vão contratar alguém sem saber o brief, né? Tudo que foi apresentado. Enfim.
Postaram. Então o povo saiu caindo, matando em cima da Balenciaga. Então muita gente, muitos famosos que tinham coisas da marca, botaram fogo nas coisas. Caramba. Jogaram no lixo, pegaram assim e jogavam nas caçambas e tudo mais. Nossa, eu não tô E sabendo aí, disso. esse ponto é como atinge as vendas. Total. Imagina. Total. Imagina o vendedor lá na loja, abrindo a então, loja que não sei o quê. Vamos... Não tem. Aí não há mágica, não há vendedor nato que vai... A Então, Balenciaga, ela Ele é vai mudar uma... o público. Ele vai passar a abraçar e a receber ali um público que apoia aquela atitude. só que agora Então, o momento a Balenciaga, assim, só pra gente entender, o Meio preço que- de uma bolsa, mais ou menos, no Brasil, uma média. bolsa custa R$24 mil. Uma bolsa. em média. Então, assim, Tá. a galera tava pegando essas bolsas e jogando no lixo. Tá. Queimando essas bolsas que eles pagaram 24 E aí, Bruno, conta pra nós. Público como é que... Então, super. como que... O que acontece daí com essa empresa agora? Tipo, que... Um exemplo, só pra você Um ter. exemplo, Vamos dizer, contratamos o Bruno pra essa parte de vendas, agora a gente tá. Estamos lascados aqui, nossos compradores... Claro que, né, você não tá envolvido nesse negócio, não sabe também muita coisa, mas, tipo, Realmente é difícil até dar uma opinião, porque não tô dentro desse negócio. Agora, provavelmente ela vai ter que fazer uma reestruturação. uma reestruturação completa, um trabalho de marketing violento para se reposicionar Sim, perante ao público dela. Se ela pretende manter o público antigo, ela vai gastar milhões em marketing para Sim. poder se reposicionar e reconquistar E esse poderia público. ser o fim da marca, né? Poderia ser o fim da marca. Se não né? Porque eles estão praticamente fechados. Ou eles Não vão tem mais mudar nada. aí o Meu foco do Deus. público e vai vender para Aí, Vai como... criar outra marca para com outro outro nome. tipo de público, enfim. Sim. Fica bastante Por complicado. um- Agora imagine, é difícil também por um analisar erro. assim de longe, né? Mas Sim. certamente que o trabalho não vai ser fácil, não. Não. E aí, o que a tá- gente estava falando antes, o departamento de marketing, de compra, de venda, tudo tá Vai ficar surtando, tudo- né? vai Tipo, surtar. Que eles não sabem pra Vai onde surtar. andar, Vai né? Pra que surtar. caminho seguir. Tipo, tem o É porque nesse público- caso você pegou um caso muito extremo, mas por Exato. exemplo, vou pegar aqui um caso de uma por exemplo, uma marca famosa nos anos 80 ali, Hadley, não sei se vocês lembram. Sim. Eles passaram por uma reestruturação de público. A Hadley, quando se lançou com um público A+, assim, bem caro, lojas caras, porque a Hadley tem uma marca muito famosa no Rio chamada Cantão, não sei se vocês conhecem. Sim, que eu é conheço. bem famosa. Aham. marca E de é- quê? De roupa. De roupa feminina. Aham. Tá. E a Cantão é co-irmã da Hadley. A Ok. Hadley nasceu da Cantão, né? Tanto que os tênis Cantão viraram uma época, uma febre, eles eram vendidos na Hadley, depois foram vendidos com o nome Hadley. Mas a Hadley, depois de um tempo, ela ficou tão famosa, tão forte, tão grande, que ela passou a ser objeto de desejo das classes C e D. E nada contra, só que os públicos não se misturam. Sim. Como a classe C e D começou a juntar dinheiro para poder ter alguma coisa que fosse da Hadley, ou a mochila, que era muito famosa também, competia com a Company. Era Company Hadley naquela época, a mochila jeans. A Company eu lembro. A Company também era uma gigante Sim. também. E o que aconteceu com a Hadley? Quando o público C e D começou a comprar muita Hadley, o público A já começou a sair da Hadley e falar, opa, Tipo, aí virou muito popular. exatamente. A Hadley tá ficando muito popular. Nada contra. Eu trabalho junto com um mentor chamado Felipe Winston, que ele sempre fala quem é melhor sucedido na vida, o dono da Louis Vuitton ou o dono da 1,99? Os dois. Sim. Só que cada um fala para um público diferente. E a Hadley teve que se reposicionar completamente, e até se instalar em shoppings que antes ela não se instalaria, para poder se comunicar com esse novo público. Ela perdeu um outro público, ou parte dele, mas ela conquistou outro. Então, nada de errado com isso. Você só precisa, para ser bem sucedido em vendas, é o quê? Identificar quem é o seu público, com quem você se comunica. Aí as suas chances de venda sempre vão ser maiores. Não adiantava a Hadley, depois que conquistou o voltar. público C e D, querer manter o preço que ela vendia lá. para o público A e achar que vai ser bem sucedido aqui no público C e D. Não vai manter a loja. Sim. Entendeu? sim, Então, sim. teve que... Aí sim, o departamento de compras vai à loucura. Porque eu tenho que trocar de fornecedor, porque esse fornecedor é muito caro. Se vira, galera. Se eu fizer uma camisa estampada a partir desse fornecedor, ela vai custar 500. Se eu fizer com esse aqui, ela vai custar R$80. Então, eu vou ter que mudar para esse fornecedor. A qualidade vai mudar? Vai mudar, mas eu vou continuar me comunicando com quem hoje me consome. Exato. Então, é exato. mais ou menos por E aí. eu acho que isso aí também envolve, por exemplo, trazendo aqui para nossa realidade de Estados Unidos, os empresários que vão ter
os seus business aqui, e aí o cara saber identificar se ele vai comunicar com o americano ou se ele vai comunicar com o brasileiro. Primeiro passo. Né? Aí a primeira coisa que ele faz, ele cria lá o Instagram e aí ele começa a fazer post em português e em inglês. E aí você vê que não engatilha em nada, porque ele tá tentando falar com dois públicos que são totalmente atirar diferentes. pra tudo quanto é lado, ver onde que acerta. Não adianta. Não adianta. Não adianta. Não é bom. Ah, não vai conseguir vender nada? Vai. Mas será que ele vai demorar o mesmo tempo se ele tiver só focado no público dele para ter sucesso? Sim. Entendeu? E até esse assunto que você entrou agora, achei muito legal, muito bacana. Por quê? Muita gente vem procurar ou a mentoria do Felipe ou até o meu treinamento de venda. Por quê? Tem muito brasileiro chegando aqui e se forçando a empreender. Porque, um exemplo, a pessoa que faz faxina, Ok. tem muito, né? Ela chega aqui, ela tem curso superior, ela trabalhava, ela era psicóloga, ela era advogada, chega aqui, ela não tem bancária, ela não tem papel. Sim. Então ela não tem papel, o que ela vai fazer? Ela vai fazer uma atividade que ela consiga fazer ainda sem aquele papel. Só que começa a crescer e ganhar muito dinheiro. Muito dinheiro. Começa a ver um business ali. Não, entrou uma mentorada agora para fazer mentoria com o Felipe. Eu não vou dar aqui nomes, obviamente, mas a gente foi avaliando o caso dela. Ela está querendo expandir, talvez até entrar para o mercado industrial, porque ela já está assim, residencial. Ela fatura $25 mil por mês. $300 mil no ano, fazendo faxina. Puta Tá que vendo? pariu. Exatamente, eu pensei. Sem querer. Eu pensei, você falou. Então, Meu assim, Deus. o que acontece? As pessoas chegam aqui, elas são forçadas a empreender. E elas não sabem. Então, elas não sabem o quê? Que tem que identificar público. Sim. Elas não sabem que tem que criar o pitch de vendas em cima daquele produto que ela vende. Ela tem que aprender que o que vende não é produto, é benefício. É o Então, serviço, né? tudo isso, as pessoas batem lá para A treinar. gente falou na última entrevista, Sim. né? O serviço aqui ele é muito mais valorizado do que o produto É, muito até. mais. Nos Estados Unidos. A gente é até como entrevistou funciona. 2 garotas que mudaram de vida realmente vindo pra cá. Elas eram bancárias no Brasil, hoje em dia tem uma empresa de limpeza The aqui. Hill Cleaning. E aí explodiram. Explode. Só que quando explode, muitas vezes elas não sabem como traçar estratégia para Sim. continuar expandindo sem quebrar. Porque Isso. um problema da empresa é não ter cliente. O segundo problema é ter demais. Porque você Absurdo. começa a não entregar, Abraçar aí todo começa a ser mundo. queimado por aqueles Isso. clientes, você some do mercado novamente. Se você tiver Sim. 10 clientes, se um estiver falando mal, Acabou. Então, muito cuidado É com a tal da o laranja quanto você podre. pode crescer, em quanto tempo e com que estrutura você tá para isso. Sim. Então, a gente lá no escritório faz esse trabalho Tá, com então as agora empresas. conta um pouquinho como que é o seu trabalho. Então você saiu lá da parte da pandemia, Isso. aí... Vim parar aqui. Isso. em Aí você veio Orlando. pra Orlando, aí sua esposa e tudo Isso, mais. com a família inteira. Já Sim. era um desejo muito grande da minha esposa. Mais uma vez eu decidi, porque era um desejo muito grande da minha esposa vir Não, mas morar você em já Orlando. gostava. Não, eu gostava também. Eu era fã do Mickey. Hoje a gente se encontrar na rua, a gente briga. Porque vai tanto no Mickey que eu acho que se a gente encontrar com ele na rua, vai sair pancadaria. manda esse rato pra lá. Não aguento mais. Mas, enfim, quando eu cheguei aqui, eu fui diretamente trabalhar numa empresa, uma empresa de soluções residenciais. Queria projetos para áreas externas das casas. Fazia uns trabalhos muito bonitos, onde eu conheci essa arquiteta chamada Amanda, que eu falei. Inclusive, está no meu Instagram, se você clicar ali no depoimento, tem o depoimento dela ali, sobre o trabalho que a gente fez de treinamento. E aí, eu passei ali 1 ano e meio, foi o primeiro ano e meio meu aqui em Orlando, gerenciando essa equipe. Eu entrei para cuidar do relacionamento com clientes. Ele estava tendo alguns problemas com relacionamento de pós-venda. clientes, o pós-venda e tal. Aham. Como eu também gosto muito de fazer essa parte, tudo que é ligado a relacionamento eu adoro. Sim, pra identificar por que esse cliente Exato. não voltou, por que aconteceu. Eu comecei a fazer isso. Só que aí eu pedi a permissão dele, eu falei assim, posso dar uns pitacos no seu departamento de vendas? Um pouquinho ali. Aí ele, fica mais um pouquinho, vamos ver. Aham. Aí daqui a pouquinho ele deixou. Aí eu comecei, posso reunir a equipe para dar um toque sobre o relacionamento? Mentira, eu queria falar de vendas, mas eu dizia, olha, tô com uns problemas aqui de relacionamento, queria falar de uma vez para todo mundo, para não ter que falar com um, com outro. Não, reúne. Aí eu começava, aí eu começava a falar sobre relacionamento, eu falava, gente, deixa eu dar um toque para vocês. Sim. Não entra vendendo que o nosso, por exemplo, uma pérgola. Não entra dizendo que o material da pérgola é uma madeira, é um aluminum wood, é um alumínio com aspecto amadeirado e que isso é muito legal, que vem da Austrália. Não fala isso, não. Fala que o alumínio amadeirado, ele foi testado no sol da Flórida, ele consegue permanecer no mesmo lugar sem dar ferrugem por 7 anos. Então. Sem dar nenhum tipo de problema, nem descascar a cor. Pegar ali no... Isso é no mais bolso. caro na hora que ele paga. Mas 7 anos sem fazer manutenção, quanto mais barato isso não vai sair lá na frente? Aí os caras pensaram, pode crer.
Para de falar que ele é um alumínio amadeirado, que ele é bonito. Começa a dizer que ele Sim. dura 7 anos depois que é instalado. Aí os caras, pô, você tá vendendo benefício, não vende o produto. O cara vai olhar, tipo, opa, Não é? né? Você Vai olhar sabia com que- outro olhar. Isso eu vou falar agora de 50 anos atrás, tá? A Toyota começou a vender o benefício do vidro elétrico. Olha como eu sou antigo. O vidro elétrico. Por que comprar um carro com vidro elétrico? Naquela época tinha uma manivelinha, né? Aham. Os carros de manivelinha. É. Porque ele falava, cara, quando começa a chover, você fica desesperado rodando aquele negócio, aquilo sai na sua mão, aquilo quebra, a água entra no seu carro. Não é mais fácil apertar um botão? Ele não está vendendo que o vidro é elétrico, ele está vendendo a facilidade que é só apertar um botão. Exatamente. E hoje em dia a gente parava pra pensar, A gente né? nem para pensar mais em vidro elétrico, né? Mas o primeiro pitch de venda do opcional, porque era opcional. Ó, o carro sem vidro elétrico custa tanto, com o vidro elétrico custa mais tanto. O pitch de venda do vidro elétrico era o conforto de se livrar dos problemas de barulho, poluição e chuva no toque de um dedo. Nossa. Olha que loucura. Ninguém vende tão produto, simples, vende né? o benefício. Ai, gente. Exato. Vai mudar a vida da pessoa. Tipo, Hoje em ganha dia... tempo. Por hoje que em eu dia vou não vender um muda mais. anúncio no Aham. Elas no Cast? Porque você vai ficar 30 segundos exposto a cada 2 horas de programa? Não, porque durante 2 horas você vai estar se comunicando com a sua audiência. Todo mundo tá Quanta gente assistindo. vai saber agora que você existe, o quanto seu produto é bom para resolver aquela dor daquele cliente que está buscando alguma coisa que ele nem sabia que existia. Agora você está se comunicando com ela. Pois é. Não é melhor do que falar, olha, que as pessoas vão saber que se ela tomar, sei lá, um remédio X, a digestão dela vai ser melhor. Não. Fala qual é o benefício que ela vai causar na vida da pessoa. As pessoas compram benefício, não compram Não, e produto. quantas vezes você já comprou alguma coisa que, tipo, só apareceu? Aí você vai lá atrás, você vai pro produto e compra. Eu mesma fiz esses dias. Exatamente. Que nem esse exemplo que você deu lá da pérgola da Austrália. O que me interessa a Austrália? Você O botou, aluminum, aluminum wood. O aluminum wood das pérgolas fabricado. são importados da Austrália. O que me interessa? E- Eu quero saber na minha realidade se vai funcionar. Eu tô na Flórida. Qual e a aí? vantagem disso? A Exato. vantagem disso é que ele ficou 7 anos sendo testado no sol, no tempo, na chuva, Da e ele Flórida. resistiu por 7 anos. Da Flórida que eu tenho. Peraí, agora sim. Agora trouxe pra minha realidade, faz mais sentido pra mim. Agora eu quero esse produto aí. Agora, que ele Aí tem- você começou a dar esse Real. espetáculo aí, as Aí eu vendas comecei. começaram a aumentar. Aí começou a dar um resultado, as pessoas começaram realmente a trazer. Aí eu comecei a fazer um exercício que eu aprendi no treinamento de vendas, é você colocar quem é você. No caso, quem é a empresa? Tá. Quais são as características da empresa? Materiais importados, profissionais gabaritados para criar os teus projetos. E aí eu comecei a fazer a segunda coluna. Cada característica que você tem que gerar algum benefício. Materiais importados. Olha, vem fazer um projeto comigo que os nossos materiais são todos importados. Tá. Legal, né? Isso é só uma característica. Qual o benefício? Que esses materiais importados foram testados e duram muito mais do que os nacionais. Ah, já tem um benefício. Os profissionais aqui são gabaritados, cada um faz um projeto independente do outro. A casa do seu vizinho não vai ficar idêntica, igual o produto de prateleira. Personalizado. É personalizado. É. Agora, entendi o porquê de ter profissionais gabaritados. Porque o meu projeto vai ser mais valorizado, vai valorizar mais a minha casa, vai ter uma harmonização do espaço. Um arquiteto desenhando onde vai ter a minha piscina, eu posso até não fazer uma pérgola, mas ele já pensou que amanhã ou depois eu posso querer uma pérgola. E quando eu faço com qualquer um, ele mete a piscina no meio do quintal Não e eu tem falo, mais o que gente, fazer. cadê o espaço da pérgola? Por quê? Porque não foi um profissional gabaritado. Então, a vantagem do profissional gabaritado é te evitar problemas futuros e criar projetos personalizados para o seu gosto, para o seu estilo de vida. Vai mudando tudo. Então, entendeu que toda característica tem que ter um benefício. Sim. E quantas pessoas que acabam que fecha negócio com as pessoas. Outras Por pessoas, impulso. Por impulso. Aí compra e faz. Aí você vê que a casa não é funcional, as coisas Exato. não funcionam, não tem Uma coisa não espaço. conecta uma com a outra? outra. Não tem Quer ver o uma outra? closet, não tem isso. Não, exato. Quer ver uma outra que era sensacional, que essa era, eu acho que para mim era a mais matadora. A característica dessa empresa era ser uma one-stop shop. Não é bonito isso? né? Nossa, não, faz aqui o projeto Nome que nós bonito. somos uma Faça one-stop tudo. shop. Aí o cliente, uau. E não entregava. O que é Pois ser uma e também- one-stop shop? é. Aí eu falo, gente, vamos vender o seguinte, cliente, quando você entrar aqui, esquece, quantos fornecedores você quer ter na sua casa num dia de trabalho? Pelo amor de Deus.
eu vou ter que lidar com um cara que vai lá arrancar minha grama, botar grama artificial, cavar buraco para fazer piscina, o outro que vai medir o espaço da onde vai ser o driveway, o outro vai chegar para fazer uma pérgola. Montar os gabinetes. Não será que não é melhor você lidar com uma única empresa e essa empresa coordenar todas essas pessoas e se der qualquer problema, essa única empresa é responsável por resolver tudo? Isso sim é a vantagem de ser uma one-stop shop. Aí eu vendi o benefício de trabalhar com uma one-stop shop. Eu sou mais caro que o fornecedor da piscina, que o fornecedor da pérgola, sou mais caro que todos eles. Só que você só lida com um. Exato. Porque a hora que o cara entrar com o tratorzinho dele para cavar buraco, ele destruir sua grama, você reclamar com ele, vai dizer, fala com o teu cara da grama. É uma coisa assim. É o caos. É o caos. É o caos. Só quem tem obra em casa sabe. Você quer ter um problema, tem a obra. Aí Mas é começou. necessário. Aí você E aí a identificou. gente começou a vender em cima de ser uma one-stop shop. Os benefícios eram, você só vai lidar comigo. Sim. 1 ano de obra na tua casa, você só tem uma pessoa para ligar, eu. Eu resolvo com qualquer problema que tenha. Aí o negócio começou. Aí começou a bombar até o ponto que essa pessoa falou, pô, no final de 1 ano eu vendi 1 milhão. Tá vendo? Por quê? Porque ela começou a identificar quem era o cliente, o que ela tinha para oferecer para esse cliente. Não é o que eu tenho para vender, é o que eu tenho para oferecer. Sim. É como que eu resolvo a tua dor. Aí você. Esse é o vendedor. Aí você ficou esse tempo com eles, aí você. Aí eu saí e aí falou mais alto a minha vontade de treinar pessoas. Eu não queria ir para outro departamento comercial. Sim, você Eu queria empreender. E aí, por coincidência, vou voltar a falar aqui no mentor, o Felipe Winston. Eu já conheci o Felipe há muitos anos. Eu sabia da competência dele, do trabalho dele. E eu fui procurá-lo. Eu falei, Felipe, eu quero que você eu quero ser um mentorado seu, eu quero comprar a sua mentoria, porque ele faz estratégia. Vocês querem crescer a empresa de vocês. O Felipe, ele traça a estratégia. Como fazer para a tua empresa decolar. Que demais. E ele faz um acompanhamento. E aí eu falei, eu quero comprar a tua mentoria. Aí ele falou, perfeitamente. Aí eu expliquei para ele os porquês de tudo, ele entendeu. E eu comprei a mentoria dele, comecei a fazer a mentoria dele, mas logo no início ele falou assim... Já virou parceiro. Ô Bruno, na verdade, entendendo o que você quer fazer, eu preciso de uma pessoa com a tua característica aqui dentro pra gente fazer uma parceria e trabalhar juntos. Eu tenho a minha empresa, ele tem a empresa dele. Então ele dá a mentoria e eu dou treinamento de vendas. Então, você pode fazer a mentoria e não fazer o treinamento de vendas? Pode. Pode Mas fazer os dois treinamento, juntos. pode fazer treinamento de vendas comigo e não contratar a mentoria? Pode. Mas também tem gente que chega lá e fala, eu quero a mentoria e quero o tudo. treinamento. Sim. Então a gente começou a fazer isso juntos. E eu ajudo também vendendo as mentorias dele. Então a gente fez uma parceria muito bacana e está funcionando assim maravilhosamente bem. E A aí gente você- fez uma meta para esse ano. Aham. A gente bateu essa meta em, sei lá, setembro. Uau. Ai, que demais. Então a gente, graças a Deus, É muito legal bater meta. é bom Meu demais. Deus do Ai, céu. que delícia as nossas metas aqui. Mas isso é importante, porque é a tua motivação do dia a dia, né? Sim. É saber aonde você quer chegar. E isso é uma coisa que o Felipe ajuda, porque às vezes tem gente que põe meta que não é inalcançável. Sim. O português vai sumindo. E né? às vezes não tem. Inalcançável. E fica andando em círculos. Exato. Então sem você tem que chegar em lugar entender nenhum. quem é você, qual o seu tamanho, aonde você pode chegar nesse momento, que não é onde você vai chegar, onde você pode agora. Porque o teu potencial ele vai crescendo à medida que você vai crescendo. Sim. Se hoje você fala para 5 mil, você tem uma meta. Daqui a 1 ano, se Deus quiser, vocês vão estar falando para 500 mil, vocês vão ter outras metas. E tem que reciclar a estratégia, reciclar Tudo, treinamento, porque tudo. tudo muda, né? Por isso que a Planejar. mentoria ela é contínua. Tem gente que já está lá fazendo período de 1 ano e meio, que não sai. Por quê? Porque a cada 2, 3 meses, o Felipe sempre defende o seguinte, a cada 2 meses você tem que revisitar a estratégia da tua empresa. Você tem que parar tudo e fazer uma reunião de equipe. Vamos revisitar a nossa estratégia? Para onde nós estamos indo? Estamos indo na direção Onde a certa? gente quer chegar. E muda tudo, né? Por exemplo, Tudo. você começa a vender outro tipo de serviço, você muda Você muda. tudo. Você muda a logística, você muda como que é os processos dentro da empresa. Você tem que Exato. botar todo mundo no mesmo, né? Exatamente. Todo mundo tem que estar falando a mesma E língua. tem empresas também que têm o planejamento de ser a mesma durante muitos anos. Por exemplo, a Chanel, ela não muda o padrão Isso, dela. aquilo O Louis ali, Vuitton, ela já sabe, ela já continua. entendeu o tamanho E dela. eles onde- têm que se manter ali, mas tem que ter uma estratégia para Tem se empresa manter. que quer aumentar a fatia de mercado, tem empresa que fala, não, é aqui que eu fico, eu tomo conta aqui. Quando você é grande, beleza, quando você é pequeno, toma cuidado, porque se você estagnar, Está. alguém te engole. Exato. Então, assim, existem várias, mas aí não é meu assunto, não é Sim. minha expertise, isso é o Felipe mesmo, mas eu cheguei lá para dar treinamento de vendas e eu faço treinamento hoje para empresas, eu terceirizo. Tá. Eu tenho, ainda não vou citar nome, que falta assinar o contrato, tem 2 empresas bem conhecidas aqui de Orlando de brasileiros que me chamaram para começar um treinamento de vendas.
em janeiro. Vocês estão ouvindo, meu filho? Ó, vamos assinar logo esse negócio aí, pelo Exatamente. amor de Na Deus. gratuidade. Não, 2 empresas bem conhecidas. E aí, o que vai acontecer? Eu entro lá dentro do departamento comercial, eu treino os vendedores vão para o campo, e aí, dependendo de que tipo de pacote eles compram comigo, eu volto ali para reciclar, para avaliar o resultado, para entender o que eles vão trazer de volta do campo de batalha, né? Que é o ambiente de Soldados. vendas, exatamente. Então, isso depende muito de que pacote eles compram comigo. Sim. E tem também o que eu faço, que é o individual. É um workshop. Você vai lá passar uma tarde comigo e a gente vai treinar vendas. Eu vou te ensinar algumas técnicas diferentes. A gente vai fazer roleplay, que é o ensaio. Você vai vender para mim, eu vou te dizer onde você está errando, onde você está acertando. A gente faz um workshop que dura 4 ou 5 horas. Também, aí já é um preço mais basicão, mais tranquilo, mais acessível. É diferente de você vender para corporação. Eu faço o individual. Porque é uma coisa mais eu treino pessoas, personalizada. exatamente. Aí é ótimo, é pra sempre, né? É, Você vai pra sempre. aprender Você aquilo aprende o ali. fluxo. Exatamente. O fluxo é o mais importante. É você entender em que momento que está no seu papo de venda. Porque o papo de venda, ele só é papo para o cliente. O vendedor ele sabe exatamente o que ele está fazendo. São 7 passos. A introdução, onde você se apresenta, né, que fala de você e fala da sua empresa. Um storytelling rápido. Aí você qualifica o cliente fazendo perguntas. Você foi lojista, né? Vendedora de loja. Sim. Oi, tudo bem? O que você está fazendo aqui? O que você está procurando? A pessoa fala, eu estou procurando biquíni. Olha, aqui é uma loja de vestidos. Você acabou de desqualificar o cliente, demite o cliente, manda embora. É verdade, esse termo é usado. Exato. Demita o seu cliente, porque ele não é seu cliente. Ou você pode também tentar. Você é só a praia, você vai para a praia de manhã e de noite. Aí você tenta meter o vestido. Sim. Mas assim, normalmente, você desqualificou ela ali. Sim. Então, o passo 2 é você qualificar. 3 é importantíssimo. Eu adoro falar isso. O passo 3 se chama entender a necessidade do cliente. Agora eu vou fazer uma pausa. O passo 3 se chama cala a boca e ouve. Que depois que você fez as perguntas de qualificação, deixa o cliente falar. Quanto mais o cliente falar, mais ele vai te dar dicas do que ele precisa. Informação. Tá vendo, gente? Informação, essa é a As dicas palavra. aqui já para as vendas de Natal, Exato. gente. Olha aí. Aí o que acontece? Aí você entendeu as necessidades. Quando você acabou de entender qual é a dor do cliente, o que eu vou fazer agora? Eu vou falar de mim de novo, só que com outro propósito. Características e benefícios. É a hora de se vender. Olha, pô, eu entendi sua dor. Você sabe que eu morro de sede, eu não consigo, eu tenho dificuldade de beber na garrafa, o plástico me incomoda. Deixa eu te falar, eu tô vendendo esse copo de vidro. Você consegue botar 300 ml aqui, que é o que você vai beber durante o podcast, que vai passar aqui 1h30, você não precisa mais do que isso. Tá aqui, ó, tá resolvida a sua dor. Você não vai ter o incômodo do plástico, o sabor do plástico na sua água, ele é vidro puro. Aí você começa a falar. Foi como cliente, foi designado para clientes que não gostam daquele produto ali. A gente está falando com você. Você falando Aí você nisso. passa o 4, é característica e benefício. É ser uma one-stop shop, porque você não precisa lidar com vários fornecedores. Entendi que você quer um projeto completo. Para que você vai lidar com um piscineiro, com o cara da pérgola, com o cara da grama artificial, com o cara que faz a cobertura, Você o cara só que liga faz pra o mim. paver. Não, vamos fazer comigo. Eu entendi a sua dor. Eu vou resolver ela toda. Sabe por quê? Porque aqui na empresa eu faço todos esses serviços que você precisa. Aí eu me vendi, eu passo 4. Qual é o passo 5? É o que a maioria das pessoas não faz. Principalmente quem diz que não sabe vender, que é falar o seguinte: como é que você quer pagar? Olha, eu tenho disponibilidade na propaganda do meu programa já no próximo, que a gente vai gravar, que vai ser o último antes do Natal, com uma promessa de público absurda, justamente o público que você quer falar. Vamos fechar agora para dar tempo de te encaixar? Pede a venda. Passo 5, peça a venda. Sim, Tão simples, o né? não você já tem, né? Exato. Aquilo. Aí vem o passo 6, a objeção. Eu não posso porque não está na hora, porque eu tenho que parcelar, porque está caro, né? O que a gente mais ouve? Eu não tenho tempo e não está caro. Não tenho tempo significa, você ainda não me convenceu, não sei se o valor me conquistou, não sei se esse produto é para mim. O tá caro o que você pode fazer para eu poder pagar? Basicamente. A conversa ela é muito... Então, o passo 6, o 6 é ultrapassar uma objeção, e o passo 7... é encerrar o ciclo da venda. É muito importante. Muito obrigada. Muita gente não faz isso. Só que aí, e agora você falou uma coisa muito bacana. Muito obrigado. Então, esse é o agradecimento. Encerrar a venda não é agradecer. Agradecer faz parte do encerramento. Sabe o que é mais importante na hora que você encerra uma venda? Deixar ele pensando em você.
Exatamente. Pra ele voltar. Qual é a maior preocupação de uma pessoa que acaba de gastar um dinheiro com você? É sair daqui da porta e falar assim, será que é isso mesmo? Será que valeu a pena? Então, quando você agradecer, em seguida você vai falar das tuas garantias. Por que que realmente é bom? Olha, parabéns, você fez um excelente negócio. Porque aqui eu vou te garantir, blá, blá, blá. Você repete. Sim. Outra coisa, suporte. Olha, você fez um excelente negócio. Qualquer coisa Você que você pode me precisar, procurar. meu telefone funciona de segunda a domingo, de tantas horas. Tá aqui os meus números, todos os meus contatos, minhas redes sociais. Conta com o meu suporte de pós-venda, porque a gente está aqui para te atender e a gente quer te manter, não é por uma venda não. Quero fazer 1000 vendas. Sim. Eu, na verdade, quero que sejamos parceiros. Aí ele já começa a sentar naquela cadeira do conforto. Que é o primeiro lugar E que a ele vai última? lembrar. É, é o conforto de que ele deixou na tua mão e você vai cuidar de tudo. E aí a última, qual é? Que dá uma sensação muito legal que a pessoa sai se sentindo, cara, eu sou o cara. Parabeniza. Cara, parabéns por tu estar anunciando na Elas no Cast. Você chegou na hora perfeita. A gente está falando com o teu público. A tua propaganda aqui vai se alastrar. Você está pagando muito menos do que você poderia, talvez, num veículo que fosse espalhar você para todo tipo de público. Ou seja, ia dispersar a tua mensagem. Então, parabéns. Você soube fazer um excelente negócio. Aí o cara já... Caramba, foco, poxa, né? que bacana. Então... Fechar a venda não é o muito obrigado, tapinha nas costas, não. É agradecer, garantir, dar volte suporte sempre. e parabenizar. Assim. Isso é o passo 7, é o encerramento de um processo de vendas. É muito bacana isso. Isso é para perfeito, para gente. todo tipo de venda. Para Qualquer todo, coisa tem esse set. de foguete da NASA a palito de fósforo. Tudo. Você vai fazer os 7 passos da venda. Você vê que a Boss, uma conhecida marca de roupa, né? Eu tenho um grande amigo que foi o comprador da América Latina da Boss. Ele falou para mim, a gente só usa 7 passos da venda. E eu sei que a Toyota usa 7 passos da venda. Então, loja de roupa, indústria de Tem qualquer automóveis, coisa. os dois estão com os 7 passos da venda. Uau. E aí tem práticas de técnicas complementares, Sim. ou que te ajudam, de repente, eu posso até te dar uma situação que foi usada, que foi muito bacana. Tem uma técnica chamada spin. Posso falar dela Sim, rapidinho? claro, Como é que nós claro. estamos? Não, Pode falar, Tempo. pode falar, pode falar. Eu adoro essa técnica. Ela é uma técnica de venda rápida. Chama Spin. SPIN. É S-P-I-N. Então é Situation, Problem, Implications, Necessity. Ou Needs. E que é a mesma coisa. Situação, problema, implicações, necessidade. Um belo dia, uma mentorada do Felipe me ligou e falou assim, Bruno, eu fui chamada agora de emergência num hotel, porque eu tenho uma lavanderia e queimaram todas as máquinas de lavar do hotel. Meu Deus. Isso era tipo 8 e pouco da manhã. O que eu faço? Que eu vou fazer? Eu falei, você vai vender o teu serviço, mas não vende só uma vez, não. Pega logo um contrato com o hotel. Claro. Aí ela falou assim, mas como é que eu vou pegar um contrato? E aí Sim. eu expliquei o SPIN para ela. Então eu não vou aqui estragar, vou dizer o passo a passo. Sim. Ela chegou lá no hotel, depois da gente ter feito assim, um mini relâmpago, um treinamento, ela foi conversar com o gerente, a pessoa responsável ali por aquele setor, e ela chegou já instruída e falou assim, me explica exatamente o que aconteceu. Situação. Sim. S. Tá. Aí a pessoa falou, simplesmente queimaram as minhas máquinas de lavar. Deu um curto, tá tudo sem funcionar. Eu tenho uma tonelada de toalhas, principalmente para lavar, e lençol e roupa de cama, porque de manhã eu vou ter muito check-out, e a partir das 3 da tarde vem os novos check-in. Eu estou desesperado. Eu tenho um cliente que está na praia, que vai chegar, que quer tomar banho, que vai sair, que já sai daqui pronto para trabalhar, que é isso, que é aquilo. Situação, problema. Problema. Exatamente. Sim. Qual é o problema? As pessoas vão chegar e não tem toalha e não tem lençol. Para quem Eu vai não consigo chegar liberar de check-in, não consigo o quarto. atender ninguém. Nem quem está saindo que quer tomar um banho, nem quem está chegando, porque não tem roupa de cama, não tem nada nos quartos, nem toalha nova. Qual a implicação desse problema? Ela falou assim, o que isso implica para você exatamente? Qual o tamanho desse problema lá? Gente, hoje em dia com a rede social, um cliente tem uma boca de reclamação de 1000 pessoas. Já era. Você já pensou? Balenciaga. Eu vou pro buraco. Eu tô numa cidade interior, isso é interior do Maranhão. Eu tô numa cidade interior que é ponto turístico, as pessoas passam por aqui. Se eu me queimar, eu vou ser engolido. Sim. Então a implicação daquele problema é ser mal falado e ser destruído como negócio. Qual é a necessidade? Ela falou, olha, deixa eu te explicar. São 8 e pouco da manhã. Se você me der aqui um lote de, sei lá, 30% da tua capacidade, eu te entrego em 2 horas. Se você me der o restante, eu te entrego até 3, 4 horas da tarde, eu te entrego tudo. Então, você vai me dar isso. Mas posso te dar uma sugestão? Vamos fazer um contrato? Me dá 30% do teu lote. Eu sei que você tem máquinas que você vai consertar. Deixa 30% para mim.
lavar todo mês, porque a hora que der um problema de novo, você tem reserva. Sim. Pergunta se ela fechou o negócio. Claro. Pergunta se ela fechou o negócio de lavar na hora e entregar daqui a 2 horas pelo preço normal dela de lavanderia. Ela meteu foi 2 vezes mais. Sim, porque Por quê? Ela foi no spin. urgência. Ela entendeu a situação, o problema, que implicações que aquilo trariam para aquela empresa. Ela criou a necessidade. Cara, você vai correr atrás de concorrentes agora? Eu te entrego daqui a 2 horas. Não, minha filha, quanto que é o preço? Uau. Isso se chama spin. Você tem que saber identificar. Tem caso aqui com a arquiteta, que não é essa mesma, que é uma amiga minha, que identificou o cara que ia fazer uma festa, que a pérgola quebrou. E a festa era externa. Ia acontecer no sábado. Ele falou, cara, eu preciso consertar. E ela, situação, o problema qual era? Que no sábado eu tenho uma festa. Qual era a implicação? Que a minha mulher ia ter que cancelar salgadinho, doce, não sei o quê, todo mundo ia falar mal. Família, quando vai na tua festa, já sai falando mal. Imagina se a festa é cancelada. Então, a implicação... Olha como é que se aplica em tudo. A implicação era ficar pessimamente colocado socialmente perante todo mundo. Perder o dinheiro daquilo que já comprou e tal. Qual era a necessidade? A arquiteta criou o seguinte, olha, eu tenho equipes trabalhando nesse momento em outras casas, eu vou removê-las e vou botar na sua casa integral até sexta-feira eu consigo te entregar o seu trabalho todo, curar... O preço é X. Pô, mas tá caro. Claro que tá caro, porque eu vou tirar essas pessoas que estão em outras casas e botar os substitutos que me custam mais caro. Sim. Então, eu preciso repassar isso para você. Eles vão trabalhar na sua necessidade. Pergunta se ela vendeu. Claro. Com certeza. Claro. Se você identificar... Voltou lá no outro dia fazer outra pérgola. Exatamente. Então, vender é identificar a dor do cliente e chegar com a solução. A solução. Sim. E você vende. Aí, não tem o não saber vender. Não quero saber se você sabe vender ou não, eu preciso de você. Tem o spin. Quando você muda o você precisa de mim, você vende. Isso me lembrou uma coisa que aconteceu até essa semana, que não sei se tem a ver com venda, mas tem a ver com essa questão de aqui nos Estados Unidos, geralmente os serviços, eu tenho essa impressão de que o americano ele não consegue identificar a necessidade do cliente. Por exemplo, você traz um problema, vou falar o que aconteceu comigo. Eu tive que cancelar o membership do meu pai no Costco. Só que o meu pai está no Brasil. E aí, a primeira pessoa que me atendeu falou que poderia ser por FaceTime. Então, eu coloquei a minha madrasta no FaceTime e ela começou a conversar com ela, confirmou que ela era ela, que ela queria cancelar, beleza. Ela começou esse processo. Só que a renovação do membership já tinha descontado o dinheiro. Então, além de cancelar, a gente queria o estorno. A devolução. Exato. Aí ela falou, eu vou precisar chamar a gerente por conta do estorno. Quando vem essa gerente, ela simplesmente apaga tudo que a mulher fez e falou que não, isso não tem como cancelar se não for presencialmente. Eles têm que vir aqui. Eu falei, mas eles estão no Brasil. Não, mas eles têm que estar aqui para cancelar. Eu falei, eles estão no Brasil, você vai me dar uma outra opção? Essa não pode ser a única opção. E ela, assim, relutou muito para achar uma opção. Ela não conseguia me dar uma solução, um outro caminho. Só tinha um caminho, que era estar ali. Eu falei, eles não estão aqui, eles estão no Brasil. Você quer que eles venham do Brasil aqui para cancelar? Que parte deles não estão aqui, você não entendeu? Exatamente. Eu falei, foi feito o FaceTime agora. A sua funcionária falou com o dono do membership e ela confirmou que... Não, mas não pode ser... Aí eu falei assim, você precisa me dar uma outra opção. Aí ela, eles podem ligar ligar para cancelar por telefone. Eu falei assim, tem um número para eles ligarem fora do país? Esse número aqui. Eu falei assim, esse número aqui é dentro dos Estados Unidos. Você precisa me dar um... Sabe? Então, assim, eles não conseguem pensar em outros caminhos. Aí é muito mais, no caso, é o famoso suporte, é o atendimento ao cliente que foi péssimo, entendeu? Agora... Começa a ter, por exemplo, ela é cliente deles também, ela começa a deixar de ser por causa disso. Empresa gigantesca é muito engessada, né? Então, você para mover uma roda ali dentro, às vezes é muito difícil. Não é? E ela, às vezes, precisa prestar conta do número de cancelamentos, tudo isso conta a favor ou contra ela. Então, ela muitas vezes tenta até defender ali o lado dela. Eu procuro até me colocar, às vezes, no lugar da pessoa, mas o fator empresa gigante, o quanto eles são engessados. Mas, por exemplo, isso é muito de política também, porque o Walmart, né?
Não defendendo o Walmart, nada disso, mas o Walmart, você chega lá com um produto comprado no Walmart, não sei se você sabe disso, mas se você quiser trocar aquele produto ou devolver, você não precisa nem precisa. da nota fiscal. É É verdade. só chegar com o produto lá e falar, eu comprei isso aqui e eu quero a devolução. Ela vê quanto custa aquilo ali, devolve no teu dinheiro, acabou. Sim, porque eles querem evitar... Exatamente, eles não Dor de querem cabeça. atrito com o cliente. Exato. Eles não querem atrito com o cliente. Porque a experiência dentro do Walmart já não é a melhor do mundo. Uhum. Ainda vai criar qualquer tipo de atrito, as pessoas vão acabar desistindo de lá. Então, eles adotaram uma política ótima. Você tem segurança de comprar um artigo deles, porque não vai ter problema. O Amazon também. Exatamente. O Amazon tá, tipo, Exatamente. dominando total. Tipo, por que Porque- eu vou me importar? Devolve aí, bora. Exatamente. Não Pode pergunta devolver. nem por Não, quê. nem se preocupa. Manda a caixinha de volta aí, tá bom? Mas porque eles entenderam que para você fidelizar, não basta vender. Sim. Você tem que manter. Às vezes, manter é mais difícil que vender. Sim. Então, uma política dessa nos afasta de uma empresa dessa. Com certeza. Qual a vontade que você tem de voltar no Costco depois de uma coisa dessa? Não tem Nossa, vontade. é. E eu sou um frequentador assíduo do Costco, no caso. Mas Mas se assim, parar pra pensar, esse tipo de atitude afasta o cliente daquela relação de amor mesmo, que às vezes você tem com uma determinada marca. sim. Né? Por exemplo, iPhone. Eu não saio do iPhone. Sim, eu não consigo ir Não pra saio. Android de Não jeito adianta, nenhum. não saio. A minha relação é uma relação de amizade com a marca. É uma entrega. Ele nem sabe que eu existo, mas eu adoro ele. Exato. Porque ele me atende. Não é porque ele é bonito, feio, nada disso. Simplesmente ele me atende para minha ignorância digital, né? Ele é Ele é muito funcional. friendly, ele é muito Aham. fácil. Sim. Então, Ele é eu intuitivo, sou né? apaixonado por ele, porque ele me facilita fazer coisas que eu acho que os outros não conseguem. Sim. Você Então- pega o outro na mão, você fala, O gente, que eu faço com isso agora? e agora? Nossa, não sei nem... Não, É isso. pior que eu sou Surreal, de TI, né? hein? Então, pra E você não, ver. pra mim não rola. Então, a marca, por maior que ela seja, ela tem que criar uma relação de amizade, Sim. entre aspas, com o seu cliente, que é o cliente gostar de você. E Fidelização. você só faz isso com um bom serviço, ou de suporte, ou de garantias, ou qualquer coisa que gere conforto para o cliente. É engraçado isso. falar disso, a gente falando de vendas. Eu fiz administração e o meu TCC foi fidelização de clientes através da venda direta na época, isso em 2008, lá atrás. E foi top, né, a apresentação e tudo mais. E vendas tá ali, ó, a fidelização do cliente, Total. a venda direta, que é o principal, que é ali onde você pega na emoção. Uhum. A pessoa às vezes nem precisa, mas tá ali e aí acaba comprando. É sensacional. Eu adoro vendas. Quando eu ainda falei, mandei pra Gabi, quando eu vi o perfil dele, eu falei, ele é um cara que a gente tem que chamar. Bacana. Porque vendas é tudo. É Sim, tudo, né? é. Todas tudo. as negociações têm vendas, E as né? pessoas caem no erro de achar, mas eu estou vendendo um produto que não faz a diferença, eu sou igual, eu sou uma commodity, todo mundo tem. Gente, entenda quem é você. O Felipe fala uma coisa, entenda qual é a sua vantagem competitiva, o que te faz diferente da concorrência. É isso que vai fazer você convencer alguém de estar com você e não estar com o concorrente. Um outro exemplo muito rápido. Outro dia uma mentorada, que é até uma amiga minha de infância, tá lá no Brasil, ele mentora também por Zoom, né, por online, e ela falou o seguinte, cara, eu vendo fio elétrico. Isso é uma commodity. Como assim eu vou me posicionar no mercado para convencer que eu sou o melhor fio elétrico? Aí a gente falou para ela, até fui eu, falei, olha, você não é o melhor fio elétrico. Mas qual é a sua diferença para a tua concorrência? Ela ficou pensando, eu entrego 24 horas. Aí eu falei, isso é uma característica. Qual é o teu benefício? Qual o benefício que o teu cliente tem de você entregar 24 horas? Ah, Bruno, porque eu tenho, por exemplo, a rede de restaurantes Outback. E o Outback está em alguns shoppings que não deixam você entregar em horário comercial para não incomodar todo mundo. Eles só querem receber material às 11 da noite até 4 da manhã. Bom. E eu chego lá para entregar. Você Eu falo, entrega. é isso Pronto. que você tem que fazer A propaganda. Não faça propaganda que você vende fio elétrico. Faça propaganda que você entrega 24 horas e nas emergências. Porque às vezes a pessoa teve um curto 3 da manhã e a pessoa precisa substituir aquilo ali agora. Quem que vai chegar com fio elétrico para Exato. substituir aqueles que queimaram? É você que entrega 24 horas. Esquece fio. Se foca no teu benefício. Aí vira aquele negócio, só ela nasce pra deixou, todo mundo. ela um deixou de negócio. ser commodity. Sim. Eu acho que o mais difícil é identificar. As É. pessoas se perdem no identificar Mas as qualidades do próprio negócio. Vocês duas, Sim. o Diego e não sei quem mais está na equipe, Aham. de tempos em tempos vocês têm que fazer esse exercício. Sim. Quem somos nós?
quem é a Gabriela, qual é a característica da Gabriela. Não é só da Elas no Cast, não. Qual é a característica da Bruna? Qual é a característica do Diego? Qual é a característica do fotógrafo? Quem são vocês? O que vocês fazem juntos? O que vocês geram? O que vocês geram é a característica do que vocês criaram. Agora vamos identificar isso que foi gerado, que é isso aqui, está beneficiando quem? Exato. Quem hoje está nos ouvindo aqui está recebendo algum tipo de benefício? Acho que sim. Está aprendendo sobre técnicas de venda. A gente falou aqui vários casos de aplicação. Então, isso todo é mundo, um todo mundo serviço, tem alguma coisa para vender. É. na pior das hipóteses, isso é um serviço que a Elas no Cast está Está oferecendo. oferecendo nesse momento para os seus ouvintes. Ajudá-los a vender Sim. melhor. Então, isso já é uma geração de valor. É isso que vocês vão vender. Olha, eu gero benefício para os meus... Não é só um bate-papo. Gente, a gente está tendo uma aula aqui, meu É, Deus! É um papo, exposição. é um papo gostoso. Vocês são maravilhoso. super bacanas, super simpáticas, super alegres. É uma delícia estar aqui. Mas no fim, a gente está provendo um serviço para quem Sim. está nos Sim, escutando. sim. Então, não pense só que, poxa, eu vende para ela nos cast porque é muito divertido a nossa audiência e o nosso bate-papo. Pô, bacana. Sim. Mas a gente também provê serviço que ajudam os nossos clientes. Então, eles querem nos escutar, porque a gente traz assuntos relevantes. Opa! É praticamente assim. Quero saber sobre técnicas de venda. A pessoa vai botar lá no YouTube. Tem vários vídeos lá que as pessoas estão ensinando. A gente está ensinando também. Sim. A gente traz isso. É informação. A gente está trazendo Vocês, informação. vocês acabaram quer de... saber como iniciar seu negócio de micropigmentadora? A gente entrevistou a gente já tem várias também. pessoas. É a exposição. Que, querendo ou não, dá uma receita. Dá o Cê- caminho das Vocês pedras. entenderam que vocês já estão começando agora a buscar coisas que vocês já Exato. fizeram e quanto de valor vocês já geraram para o teu público, que é a tua audiência. Sim. Cada Uau. vez mais vocês vão identificar que essa audiência está atrás de muito mais do que só um bate-papo, mas de alguma coisa que possa inspirá-las a começar um negócio, a melhorar em um negócio que já fazem. Vocês estão trazendo isso, gente. Uau. Isso é de graça? Né? Não é. Não é? Então, eu acho que o caminho de raciocínio é esse exercício. É esse. O que vocês estão gerando na vida de quem está te escutando? Exatamente. É por aí. Pontuar tudo. Uau. Uau. Exatamente. Adorei. Muito obrigada, viu? Eu que Não, agradeço. agora muito bom. conta como as pessoas te procuram, quais são os seus serviços e se venda agora. Na hora de me vender, meu pitch de Ele venda. se vendeu Ele até se vendeu, agora, ele pô. Se eu não me vendi até agora, eu vou embora. Eu sei. Eu vou levantar. Mas agora é a cerejinha do bolo. Então, Agora você vai se vender com as pessoas sabendo que você está se vendendo. Tudo. Não, obrigado pela oportunidade. Claro. Assim, eu sempre falo que a gente se vende naturalmente. Exato, O que eu não. faço, eu acho que é uma necessidade para todo empresário independente do ramo que tem o empresário grande, ele tem equipe de vendas. Sim. Então, a equipe de vendas tem que estar treinada para performar bem. Então, eu acho que o treinamento de vendas atua aí. E existe o empresário que eu chamo de eu-presa. Sou só eu tocando a minha empresa. Eu presa. Eu-presa, Eu presa a nós. eu-presa, ela precisa estar treinada. Por quê? É individual, é aquele treinamento do workshop, mas ela tem que entender o fluxo da conversa. Por quê? Sim. Porque é ela que sai na rua para falar com o cliente, é ela que telefona, é ela que troca e-mail. Porque técnica de venda vale para e-mail, vale para telefone. Você sabia que você, no telefone só tem 6 segundos para causar a primeira impressão no teu cliente? Depois, passou. Ou ele gostou de você, É ele tudo não blá, gostou blá, de blá. você e desliga o telefone. São 6 segundos aproximadamente de média que a pessoa tem. Sabe qual é a maior técnica para você começar uma ligação por telefone? Falar sorrindo. É. Assim. Aham. Fecha o olho Que e a faz um pessoa exercício. percebe. Fecha o olho e brinca uma com a outra. E até a gente se você tá recebe- sorrindo ou não. A gente Você vai recebe. acertar 9 de 10. A gente recebeu até comentários falando, nossa, vocês são felizes e tudo É mais. Porque é isso. que a gente não tem imagem. Como é que elas sabem? E como É, elas é, é. sabem. Tá na Uhum. voz. A alegria. Então, assim, é isso que eu faço. Eu faço treinamento de vendas. Aonde me encontrar, no meu Instagram, principalmente, Certo. no @Bruno Calheiros. Telefone 786-567-1901. Eu tô no The Grove, ali em Windermere, onde tem a LA Fitness. O nosso escritório, o Felipe, né, é o grande sócio lá do escritório, é o que dá as mentorias. Eu faço a parte de treinamento de vendas. O escritório fica exatamente em cima do BurgerFi, ali no The Grove. Sim, Sim. sim. Então, O pessoal é- pode é passar bem lá que- também. Então. Pode passar lá,
vem bater um papo comigo e Então, identificar O aquilo que a famoso, gente vem pode tomar fazer. um cafezinho com a gente. Vem tomar um cafezinho comigo e sai de lá com um treinamento de vendas comprado para tua empresa, porque vai dar Sim. resultado. O pitch de elevador certeza. é assim, sabe aquele problema que você tem, que você investe na tua empresa, que custa muito caro, você monta, você se prepara todo, se estrutura e não consegue converter suas vendas, porque você não sabe falar com o seu cliente? Pois é esse problema que eu tô aqui para resolver. Eu vou te ensinar a falar e converter suas vendas. Pitch de elevador, menos de 2 minutos. Pacote completo. Dica de ouro, dica de ouro. Então, porque- assim, procurem ele lá, vai lá nas mensagens, já manda uma mensagem, já deve ter o WhatsApp, já tem tudo lá. Tem tudo lá. Então- E eu tenho todo tipo de pacote, desde pacote de acompanhamento a pacote que eu entrego em uma semana E treinando. online também. Online também. Aham. E tenho também o workshop diário. Um dia lá comigo de treinamento intensivo, de 4 a 5 horas que dura. Você também já sai ali com um preço muito mais acessível do que os maravilha. pacotes maiores, obviamente, mas que você já sai com uma bela noção Uma de bagagem. como. Vale para empresário, porque o empresário ele vai pegar ali as táticas de venda que ele precisa para aquele momento. A hora que Exato. vai mudar alguma coisa no business, vai lá e renova, faz de Faz novo. o treinamento dos Novo vendedores. treinamento. Vale também para os vendedores que Isso. querem o conhecimento, porque Exatamente. vai levar para a vida. Onde ele for trabalhar, o que ele for vender, são as mesmas técnicas. Pessoas que chegaram aqui nos É, Estados Unidos que exato, não isso sabem que eu ainda ia o que falar. vão fazer, mas precisam começar a vender, por exemplo, que vender. Sim. Geralmente o primeiro emprego é vendendo alguma coisa. Então, Sim. mas eu não sei como vender. Vai lá, a gente pega pessoas que estão começando, até pessoas que já têm experiência, Sim. e faz um trabalho bem legal de preparo para aquela pessoa saber se portar e falar com o cliente. Porque eu falei aqui de técnica de vendas. Eu nem entrei, por exemplo, em PNL. Não entrei. É assunto Deus. para outro podcast Da aqui, ó. Ah, vamos voltar para falar Da de gente PNL. poder falar sobre o comportamento. Não é extensivo o PNL que eu falo. Eu falo PNL voltado Pra para venda. vendas. Venda, Então, sim, sim. o seu tom de voz, por exemplo. Você já reparou que nós três aqui estamos falando praticamente com o mesmo tom. Sim. Teve um momento que eu ia chamar a atenção, mas eu não estava falando nisso. Eu devia ter chamado a atenção ou feito uma foto. Sim. Nós três estávamos assim. Aham. Sabe o que é isso? três assim? Os três assim. Que é isso? É. A gente se conectou. Tá todo Subconscientemente, a nossa mensagem corporal é a mesma. Quando você está fazendo uma fala, principalmente sem imagem, o conteúdo do que você está falando só gera importância até 10% no pensamento de quem está ouvindo. Olha que coisa interessante. O teu É por tom isso de que segunda voz... temporada tem imagem, galera. O tom de voz, nesse caso nosso aqui, é o que Impulsiona. gera o maior interesse. Quando vocês tiverem imagem, aí o posicionamento corporal, tudo Tá. vai influenciar. No presencial, o corporal chega a 50% da Caramba! importância. Uau. Então isso tudo se Cativa, chama... né? É muita Exatamente. coisa. Então é você imitar a postura do outro. A pessoa não percebe. Mas se eu tô aqui, eu cruzei a perna, daqui a pouco você vai e cruza também. Isso tudo vai é gerando... bom imitar. Ah, não, já vai ter que ter outro podcast falando Meu Deus, disso. isso é PNL. Existe, Aí, ó, tá aplicado, vendo? aplicado a vendas. Não, então. Existe, eu vou depois passar para vocês, tem um quadrinho que é muito legal, aquela pizzazinha, que mostra a importância do conteúdo, da fala, do gestual. Então, por exemplo, você chegar aqui, não sei se vocês repararam, a primeira coisa que eu fiz quando eu entrei aqui, qual foi? Nossa, que estúdio Você bacana, olhou que o decoração linda, que bacana. Por quê? Eu já estou trazendo vocês para, Cativa. poxa, esse cara gostou daqui, que legal, que bom. Eu já não vou gerar aquela imagem, nossa, o cara chegou aqui, sentou, elogiou, tá calado. não falou nada. Não, a gente já entrou, ficou ali lá embaixo, conversando, batendo papo, já falei, né? Sim. Elogiei, falei que o nome da Gabriela é lindo, porque o nome da minha filha também é Gabriela. Então, assim, tudo Bruna, porque eu sou isso... xará. Não é que não seja verdade, é verdade, Sim. mas são ferramentas que eu busquei para quê? Para logo de cara me conectar com vocês. Exato. Por isso que as vendedoras das lojas falam, nossa, que sapato lindo, amei. Exatamente. E cria uma conexão. Exatamente. E eu acredito também que isso acontece também de forma natural, Total. né? Não É pensado. espontânea. Espontâneo e conecta sem querer. Ele acaba conectando sem Esse é o querer. vendedor nato. É. Esse é o nato. Mas Sim. quem não é, tem que estar treinado para saber fazer. Exato. Por exemplo, eu não entendo do assunto obra de arte. Vamos dizer que aqui está lotado de obra de arte. Eu falo, gente, que cada obra de arte linda. Eu não entendo muito bem. Vocês são colecionadoras? Estou vendo aqui pela quantidade. Vocês colecionam obra de arte? O que eu estou fazendo com isso? Tá criando Eu estou conexão. enchendo vocês agora. Vocês estão se Aham. sentindo duas, né? Sim. Dois pavão. E aí eu vou... Exatamente. Você se inchou agora igual o pavão. Só que agora eu vou fazer vocês falarem de você. Agora você cala a boca e ouve. E aí, o que está acontecendo? Quando você se abre para me contar o porquê disso,
sabe qual é a mensagem inconsciente? Caramba, eu já conheço o Bruno. Parece que eu já conheço, eu tô falando da minha vida pra ele. Mas a gente faz isso em todos os episódios, querendo ou não. Isso é PNL. Bruna, nós estamos treinadas e não sabia. Nós estamos... Isso é PNL. Já PNL temos 43, ó. É que PNL é muito vasto. Eu nem tenho, sinceramente, eu não tenho coragem de vir aqui falar um podcast inteiro sobre PNL. Sim, eu não tenho esse... Agora, dentro da minha área, o uso de algumas ferramentas da PNL, sim. Não, nós vamos Gestual, pegar alguém de PNL. Então, a Sil, a Mariano, ela tava com você esses dias. Pô, a gente não. entrevistou ela. Vamos trazer aqui. os dois. Ela é um amor. Vocês dois. Até aí da parte corporal, Ela é essa parte sensacional, do ela é PNL. sensacional. Então, Inclusive a Sil, que ela não me bata, mas é uma pessoa que a gente tem conversado sim. sobre a possibilidade de fazer uns treinamentos e tudo. Porque ela tem um produto que, gente, como é diferente do produto que ela faz. E é maravilhoso. Que não é emagrecer. É aqui, ó. É tudo na cabeça. E ela, juro, ela esteve lá no escritório conversando com a gente. Ela deu uma aula pra mim sobre a questão do mental. Inclusive, ela fez uma leitura da minha personalidade baseada nos meus traços físicos. Que eu fiquei assim, gente... Surreal. Eu conheço a Sil há pouquíssimo tempo. Ela foi numa palestra que nós demos lá dentro do escritório. Que o Lead Mulher até foi quem promoveu. Foi lá dentro. Eu falei sobre vendas. O Felipe falou sobre estratégia. E a Sil tava lá. E de lá pra cá a gente vem conversando algumas coisas e tal, até que outro dia a gente conectou e ela foi tomar um cafezinho com a gente lá no escritório. Quando ela começou a falar, eu falei, gente, o teu produto é surreal. Muito diferente. Quando ela veio contar pra gente, ela foi lá no começo. Uma das primeiras, no começo. Muito bacana o trabalho dela, eu acho. Tipo, do que ela falou, assim, até hoje a gente leva. A gente começou a entender, sabe? Isso. Sabe? Se olhar pra dentro e saber assim... A minha oralidade tá explodindo hoje. Eu até briguei Hoje com ela e falei, tão... Sil, você tem que abrir esse teu público para masculino também, hein? Isso aí não pode, não. Ela muito só bom. trabalha com mulheres. mulher. Só trabalha com mulheres. É muito legal o trabalho dela. É que o então... homem, ele é meio cético pras coisas, né? Entendi. É um pouco mais difícil. É um trabalho um pouco mais... Não, né? faz sentido. Você sabe de uma coisa, uma curiosidade? Lá na mentoria do Felipe tem mais de 180 mentorados. 68% de mulheres. Tá vendo? mas é. A mulher pede mais ajuda. E talvez por isso a gente esteja vendo tanta mulher bem-sucedida. Aí, ó. É porque a mulher pensa em todos os detalhes. Exatamente. Ela não vai pra uma reunião pensando em uma coisa. Exatamente. Ou ela vai falar pra homem, vai falar pra mulher. Ela pensa fala... em todos os detalhes. E ela entra verdade. pra se comunicar com todo mundo que tá na sala. A linguagem é entendeu? universal. Exato. Eu concordo, não discordo, não. Eu concordo. Ai, gente, olha aqui, já tem papo já Nós pro já estamos próximo. já Ai, que delícia. mudando os assuntos, né, amor? Então, não, amor, vamos concluir. Volta, né? volta pra venda vamos aqui. voltar Volta aqui. pra venda. Então, pera, caiu aqui. Tá perdendo os brincos. Caiu tudo aqui. Te procuram lá no Instagram e aí, dali Manda pra mensagem, frente, a gente combina, só bater troca papo. uma ideia, marca vai um ter- dia, se identificar. eu explico quais são as possibilidades. Você tá querendo vender alguma coisa na área de surf, ele também manja. Também. Fiz um treinamento Muito de história. ondas lá dentro para eu dizer para você quanto tá valendo suas ondas, para você Tá melhorar. Que você precisa vendo? melhorar também, tô vendendo tudo. Ai, Em todas as tudo. áreas. Entende de tudo. Na área de esporte, tudo. Não, Ai, o bom mesmo é você que entender de uma mara. coisa só. Exato. Aqui no inglês exato. tem uma expressão que fala Jack of all trades, master of none. Eita. Você é Sim. o valete de todas as posições, mas não é rei de nenhuma. Aí não, aí Não não. Então é adianta. melhor não. foca Mas aí naquilo que você da sabe venda fazer. que você sabe do que tá É o seu famoso negócio. atirar pra tudo que é lado, né? Exatamente. Tem que ter foco. Tem que ter foco. Sim. É Você isso quer aí. ser bem sucedido? Quer ganhar dinheiro de verdade? Quer ganhar dinheiro? Tenha foco. Cava. Tem que ter foco. Cava ali, ó. Procura Tem um que ter buraco e foco. cava nele. Total. É isso mesmo. É isso aí, gente. Ai, muito obrigada de novo, Bruno. Não, eu que agradeço, adorei Foi o papo. maravilhoso. Foi um bate-papo aqui que nem... Quanto tempo? 2 horas. Meu Deus! Meu filho, né? Aqui o tempo voa. A gente nem sente. Esse é o A gente não bacana. sente. Tá vendo? Caramba! Vendemos. Vendemos. Eu assim, será que vai ter papo a 1 hora? Olha aí. Nossa, Eita. gente. Tem ixi. Nunca e nos já tem pro subestime. próximo. A gente já tá aqui, ó. Já próximo. Já tá bolando o próximo. Já Vamos tá nessa. bolando no Isso. próximo. Vamos Obrigada Não, pelas eu- dicas, eu que assim, agradeço. maravilhoso. enriquecedor, de verdade. Sim, Adorei pra vir pra aqui. fechar com chave de ouro. o Quero ano. voltar, Diego, quero voltar, hein?
Eu vou voltar, com certeza, Já, com já. certeza. Ele ouve tudo depois e ele vem falar pra gente como é que foi. Ele o que dá ele nossas achou. dicas. Ele é aquele cara que você ficou lá, tipo, escutando pra ver os Exatamente. detalhes. É o Ele é Quality assim. Assurance. É Ele é ele. o Quality Assurance. É ele. Depois ele vai fazer o feedback de como que foi, quem falou alto, quem falou baixo, quem Tudo, falou pro lado, tudo. quem falou pro outro. nosso E ele feedback. briga com a Saiu do gente. assunto, demorou pra voltar. É isso, Mas esse você tá lance entendendo do que voltar isso do é um assunto. trabalho em equipe? É, exato. Vocês só estão melhorando porque alguém tá falando pra vocês que onde vocês estavam com pontos a serem melhorados. Gente, tô amando. É uma aula isso É aqui. isso. Oi. Tá vendo, amor? Ai, você não delícia. fala isso, menina. Agora que vai depois se agora. Aquele acerto lá, Agora lascou. aquele acerto lá embaixo depois. Hein? Agora lascou, porque ele vai falar, ó, Bruno falou que vocês têm que me ouvir. Que eu É isso, faço é vocês isso. melhorarem. Não, você não sabe que eu já acertei com ele antes. aham. Lá embaixo. Vendas, vendo. vendas. Tô vendo, hein? É isso então, gente. Então, vamos Vambora. embora. Vamos nessa. Um beijo. Eu que Boa agradeço, semana pra beijo pra vocês. Bom Aê. domingão. Beijo pra Tchau. vocês e pra toda a audiência. Foi muito legal Foi estar aqui muito no Elas bom. no Cast. Adorei. Ai, amamos também. Nós amamos. Amamos. E Obrigado. agradecemos Obrigada. muito. Obrigada. Tamo Beijo. junto. Tchau, tchau. Beijo, tchau.